E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma live aqui, o Filtroless, com a Renata e com o Renato e a Marcela. Então, na live de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a diferença entre o colégio público, privado, as vantagens, desvantagens, essas coisas todas. Então, eu comecei um pouquinho mais cedo, né? Eu comecei 5 minutos antes. Vai se acomodando aí, vai entrando, que eu ainda tenho que divulgar. Então, eu resolvi começar um pouco mais cedo só para a gente iniciar esse bate-papo aí na hora. Então, até 6 horas da tarde, me ignora. Não precisa ficar aí na live não, que a gente não vai estar iniciando o papo. A Marcela ainda vai entrar aqui. A Marcela, daqui a pouco minutinho, ela tá falando que só tá passando batom para entrar, então tá buscando águazinha. Fica aí que a gente vai estar batendo um papo aí sobre os colégios público, colégio privado, diferença, porque um fala isso, o outro fala aquilo, co-op, PGWP, então a gente vai estar falando um tema aí bem completo aí para vocês que não sabem isso. A gente vai estar ajudando aí, tirando dúvidas. Vamos abrir também para vocês subirem um pouco aqui, caso vocês queiram conversar com a gente, fazer uma pergunta, botar uma polêmica no ar. A gente vai estar super aceitando, beleza? Então deixa eu abrir aqui a live também no meu Instagram para poder acompanhar. Então daqui a 5 minutinhos isso começa. Deixa eu ver, we are telling the followers you have started. Tá, então já a gente começa a live aí, pessoal. Então por enquanto só vão me acompanhando aí enquanto eu vou fazendo a divulgação pro pessoal. Beleza? Deixa eu ver, tá. Então vamos se acomodando aí, pessoal. Já inicio. Colégio público, colégio privado. Tá um calor aqui em Toronto, viu? Vou te falar. Colégio público, colégio privado. Oh, calma. Bom, vamos lá. Tô divulgando agora aqui. Pessoal entrando aí aos poucos, então vão se acomodando que já estamos iniciando a live aí. Diferença entre o colégio público, privado, vantagem, co-op. Marcela já entrou aí para ela ficar falando, para ficar enrolando um pouquinho você a divulgação, para o pessoal vir aqui e se acomodar na live. Cheguei Oi, Marcelita, tudo bem? atrasado. Peguei a água aqui e trouxe aqui. Não, tá adiantado. 3 minutos ainda a gente tem aí. Deixa eu fazer a divulgação. Falei que você ia subir aí para enrolar um pouco a galera que já tá aí, para ficar falando. E a gente Fazer começa. propaganda dessa água. Já tomou? Ih, não pode não, Marcelo. Estão pagando a gente, não pode. Adoro essa água, pô, Perrier, boa demais. Mas essa de morango? Já, pô. Eu era viciado. Nossa, Lembra quando a gente essa começou? Cara, hoje eu tenho aquela máquina por causa de você. Eu não sei se você lembra. Que a gente trocou uma sim. ideia, que eu falei, pô, tô gastando muito dinheiro com essa Perrier, toda hora eu compro. Aquele pesado, então assim. Aí você me falou, não, tem essa máquina aqui que você. Até hoje, aqui. Não, eu Até amo hoje. também essa máquina. Eu acho que um dia a gente tem que fazer uma live só de produtos que você tem que ter na sua casa no Isso. Canadá. Também E acho. essa máquina não pode faltar. Eu compro, inclusive, você gosta de tomar água natural, mas eu compro os sabores, né? Então eu tenho aqui na geladeira uma coleção de cola, de Eu tive ginger também. ale. Quando eu comprei primeiramente, eu tive, só que não sei, não gostei muito, não foi não foi o meu cup of tea. Ó, então, depende, né, da quantidade que você coloca para a quantidade de gás que você gasifica a água, né? Que essa garrafinha aí o Renato, quem está assistindo,
Você coloca a garrafa com água normal, da pia, no caso, porque aqui a gente bebe água da torneira da pia, não tem água. A gente chama tap water. Então, a gente abre a torneira para cá, vai vir super quente de queimar o dedo, e para o outro lado vai vir super gelada no ponto de beber. Então, daí só enche a garrafa ali, coloca na maquininha. Eu comprei agora dessa vez uma mais moderna. Eu consigo escolher a quantidade de gás que eu quero. Então tem o pouquinho, o médio ou o bem gaseificado. Daí você só aperta a Dessa água. vez eu tenho que ficar apertando quantas vezes eu quero. Uma, É, duas, três vezes. o, o teu é manual. Daí o Renato fica apertando o quanto que ele quer de pôr gás na água. No meu caso, a minha agora é automática. Eu escolho o nível e a própria máquina faz Coisa fina, coisa de rico, entendeu? É coisa fina isso. Não tô ainda lá nesse nível. Tô Não, longe. meu filho, eu tava namorando essa máquina quando foi o Black Friday, comprei, né? Quanto que você pagou? 60 e pouco, acho. Pagou menos do que a minha. Eu paguei a minha na época US$ 80, 89, eu acho. Acho que foi 60 e com taxas e tal, deu 69, alguma coisa assim. Menos que a minha. Deixa eu ver que eu não tô conseguindo entrar. Quando você entrou aqui, aparecia o meu login lá de live, que dava para clicar para vir. Sim, Porque o meu, quando eu entro no meu Instagram, será que é porque eu sou o meu Instagram? não sei. Mas eu sei que na Black Friday, essa agora, a última de novembro, eu comprei bastante coisa que eu tava namorando, que eu fico aguardando essas promoções para poder fazer as compras. Mesmo sendo aqui mais barato do que era no Brasil, eu ainda não tenho coragem assim de gastar, porque eu sei que na Black Friday ou numa promoção, no Canada Day vai estar em promoção e tal. Eu comprei essa máquina que eu tava de namoro e comprei o liquidificador Ninja, que O no quê? Brasil custa R$ 5.000. Eu não sei o que é isso. O que é isso? Pois é. Então, eu gosto muito de fazer shake, né? Então, compro o kefir e daí compro as frutas congeladas ali no mercado, deixo no freezer, jogo tudo ali, A gente compra com isso também menta aqui. e bato. Esse é um copo, vem dois daquele que você faz o shake e mais o negócio de fazer bolo e cortar coisas e tal. E na Black Friday eu paguei US$ 199. Nossa, uma coisa de 5.000 no Brasil. Não, 5.000 no Brasil vem só um copo, o copo normal e mais o copo do shake. Aqui vem Nossa. o copo, dois de shake, mais também ele é todo digital. Você coloca ali, você quer fazer o shake, você só Nossa. encaixa, ele tem o, a velocidade, tudo, você não faz nada. Você só olha e espera. E barato, né? Comparando. Deixa eu colocar o carregador aqui e a gente já consegue começar a live. Não consegui entrar do meu computador. Pelo incrível que pareça. Será que o Instagram tirou isso? Não sei, eu normalmente Uhum. faço pelo celular. Instagram, Não, no computador eu só assisto live dos outros, mas não então, faço. mas eu normalmente eu entro pelo computador também para ficar acompanhando as perguntas, tudo bonitinho. Mas por algum motivo não consegui. Mas, em todo caso, não é importante isso, pessoal. Então deixa eu botar aqui. A live de hoje vai ser o quê? Colégio público versus colégio privado? Vamos falar sobre isso porque isso é vamos dizer assim, sempre tem alguns mitos e tem algumas verdades e tem algumas coisas que precisam ser ditas sem filtro para que a pessoa ela saiba fazer a escolha entre o college público e privado consciente, né? Porque não necessariamente você precisa do college público para emigrar, não necessariamente você vai, sei lá, às vezes você não precisa investir tanto num college público, às vezes o privado vai resolver o que você quer, mas é porque você fica escutando, só college público imigra, só college público da PGWP, você acaba escolhendo um caminho que talvez não é um caminho que você precisava escolher, né? Mas tem que estar bem consciente de todas as ações que vão tomar, porque eu conheço tanto pessoas que fizeram college público, pegaram a PGWP e não imigraram, e eu conheço pessoas que fizeram college privado, não pegaram o PGWP, mas migraram. Então, Isso aí. Eu botei aqui depende. college público versus college private. Olha que
imbecil. Deixa eu botar aqui privado. College privado. Então, assim, são várias variáveis, não, são várias questões que tem que levar em consideração na hora de você fazer a sua escolha. Então, é isso que a gente vai conversar aqui na live, sem filtro, sem o foco de quero te vender isso, mas para você saber exatamente que, dependendo dos dois jeitos, funcionam. Ou depende de onde você for, a profissão que você for fazer e a idade que você tem. É isso aí, então, assim, tô pronto para começar a conversar, né? Eu não consegui entrar aqui, tô triste que eu não consegui entrar no meu Face, no meu Instagram, mas enfim, eu vou acompanhando aqui a live do jeito que eu posso, né? Depois eu vou dar uma olhada por que que não está entrando, o meu não apareceu nada, mas é isso aí. Pessoal, vamos começar então nos apresentando, porque, sabe, a gente é muito famoso, o pessoal, sabe, conhece a gente bastante. Então, pessoal, eu sou o Renato aí, eu tô com esse projeto junto com a minha amiga aí, Marcela, o projeto chama Filterless. A gente está aqui justamente para bater um papo com você, descontraído, passar informação totalmente sem filtro. Para quem ainda não fala o idioma, quem não fala inglês, filterless significa sem filtro. Seria isso. Então, achei um nome legal para que a ideia, que é a filosofia que a gente traz aqui para essa live, para responder tua pergunta, para mostrar para você, sem ser a Marcela da Challenge e o Renato da New Intercâmbio, ser a Marcela pessoa e o Renato pessoa e a experiência que a gente tem, a bagagem que a gente traz aí, compartilhar, chegar para vocês. Então, vocês não precisam... claro que é importante você falar com um profissional da área, mas se você tiver uma pergunta que a gente consiga responder imediatamente, você pode trazer para a gente aqui na live, que a gente aqui está para isso, a gente está para facilitar o teu acesso. Você não precisa chegar na internet e procurar a internet inteira para achar essa resposta. Chega aqui, pergunta para a gente, que será um prazer a gente tirar essas dúvidas. E, se possível, se você escolheu eu, a Marcela, para continuar o teu planejamento educacional, melhor ainda. A gente vai fazer de tudo aí para dar certo o que você está planejando. Marcela, alguma coisa para adicionar aí? Não, é que assim, a questão de você ter um consultor é importante não só para você poder trocar uma ideia e você ter aquela visão da pessoa que está já aqui no Canadá ou que está toda hora conversando com escolas, mas também para economizar seu tempo, né? Porque você não vai ter que ficar lidando com a escola, vendo como é que tá as coisas lá, você vai ter o consultor como uma ponte, então você economiza tempo. Mas não significa que você tem que não conhecer todo o processo, que você não tem que ser ciente dos atos que você está tomando, que você está usando o consultor como uma pessoa para te apoiar, te economizar tempo e evitar que você gaste dinheiro em coisas que você está contratando fora de ordem ou desnecessárias, mas você tem que estar ciente do teu processo, né? Porque no final das contas é a tua vida, né? É o teu dinheiro. Sem dúvida, né? O teu processo, assim, a galera tem que entender que um consultor educacional, ele está aqui para te facilitar a tua passagem. Então, qual que é a passagem? Você sair do Brasil, vir para o Canadá, tá para facilitar. Ele não tá para assumir o teu lugar e fazer tudo para você. Não é isso. Ele tá para facilitar, te dar opções. Ele não tá para escolher o que que é melhor. Então, uma coisa que eu falo muito quando a gente conversa, não é o consultor, ele não escolhe teu objetivo, não escolhe teu curso. Ele te dá opções, tenta facilitar o teu caminho, mas de uma maneira sutil, de uma maneira que vai facilitar. Você não vai precisar passar horas e horas pesquisando. Também, se você tiver tempo, não tem problema nenhum. Você pode pesquisar, pode trazer. E é isso. Acho que é isso a nossa função, esse é o nosso papel. Então, só para a gente dar uma pinceladazinha aqui antes de a gente começar com o assunto, para vocês entenderem quanto é importante você ter alguém por trás. É uma dor de cabeça enorme você preparar documento, você rever, você preparar uma aplicação para uma college, para um college, para uma universidade, para o que for. É uma dor de cabeça que eu não consigo descrever. Mas, claro, para mim, para Marcela, a gente perde aí o quê? Talvez no máximo uma meia hora para fazer uma aplicação. Falando uma aplicação complicada, né? Que você pega com muito, no máximo isso. Mas uma pessoa que não tem experiência acaba perdendo um pouco mais. Então, vale a pena, sabe? Vale a pena você ter um. Não necessariamente eu e a Marcela, existem vários outros consultores aí, mas vale a pena, caso você conheça um, você, sei lá, conversar com ele, ver como funciona todo o planejamento. Bora começar, Marcela? Sim. Bora começar então. Pessoal, muito bem-vindo todos vocês que estão aí. Eu não tenho nem ideia porque eu não estou conseguindo entrar aqui, então já desisti. Vamos logo para o assunto.
Pessoal, a live de hoje, o tema, a gente vai falar literalmente a diferença entre o college público, privado, vantagem, essas coisas. Por que que eu escolhi esse tema? Primeiro, porque muitas pessoas, elas vêm perguntar sem ter noção. Então, elas vêm perguntar no sentido, eu quero estudar no Canadá. E aí a gente está na área, a gente pergunta, já sabe qual que é a diferença de um college público com um college privado? Já sabe qual que você quer? E aí algumas falam, eu quero um curso de co-op. Só que assim, ninguém sabe o que é isso. O que é um curso de co-op? Ele não tem noção do que é isso. Porque um curso de co-op pode ser qualquer um dos dois, pode ser tanto público como privado. Sabe? Mas como a gente está na área, a gente consegue entender. Pô, ela quer um estudo de trabalho e estudo. A gente consegue moldar por causa da experiência. Então, na live de hoje, vocês vão saber, primeiro, como vocês pedirem um orçamento direito. Eu acho que isso, Marcelo, é uma coisa muito legal. Sabe? Como vocês chegarem e mostrarem para quem você está sendo atendido o que vocês realmente querem, qual o objetivo de vocês. E outra, qual que é a diferença e como escolher. Se seu perfil é um college público, se seu perfil é um college privado, ou se você ainda não sabe e quer descobrir. Então, na live de hoje, esse é o objetivo, é por isso que eu escolhi. Marcelo, eu acho que a primeira coisa que a gente vai conversar é o famoso. Porque, olha, é o seguinte, o pessoal normalmente, não vou nem dar estatística, mas normalmente o cara quer fazer um college público porque ele quer emigrar para o Canadá. Normalmente. Então, assim, Renato, todo mundo? Não, não é todo mundo, mas todo mundo que eu conheço, sim. Os meus clientes também. Que Nunca eu tive conheço. nenhum que falou assim: ah, eu sonho em estudar no Canadá e voltar para o Brasil. Não. Isso, então que eu conheço, então que a Marcela conhece também. Mas é o seguinte, qual que é o discurso que vocês veem aí? Ah, a galera que quer imigrar está no colégio público. A galera que não quer imigrar está no colégio privado. Então, É. é o discurso que você vê em tudo quanto é lugar. Em tudo, o college público te dá o PGWP, o privado não dá. Então, a gente vai mudar isso aqui, vai mudar a tua cabeça agora para você entender por que que o pessoal fala isso. Então, acho que esse é o primeiro tema dessa discussão aqui. Ô, Marcela, eu vou começar falando e você adiciona. Beleza? Então, Isso, é bom falar que a gente vai mudar a visão, a forma de enxergar, não a lei, né? No college isso. público, Não, privado, a gente fora não se vai mudar puder. a visão, a gente vai te explicar a lei, vai te explicar como É. funciona, não vai mudar nada. Mas é a visão de vocês. Começar para vocês entenderem o seguinte: isso que o college público ajuda para a imigração e o privado não, isso não existe. Isso é mentira, isso é mito. Isso realmente, estou te passando, estou te garantindo que nenhum, tanto college público como privado, você não vai se graduar e sair com o seu PR na mão. Nenhum, zero. Isso não existe. Sabe? O college, ele é uma educação canadense que, dependendo de onde você está imigrando, do programa que você está aplicando para virar residente permanente, ele vai te dar talvez uma pontuação, talvez uma vantagem, talvez alguma, mas depende, não é lei, não é uma coisa assim, todo mundo que estudar nesse college vai conseguir imigrar. Logo no início da live, a Marcela falou que conhece pessoas que fizeram college público e não conseguiram imigrar. Então, esse é um exemplo assim perfeito para vocês entenderem. Nenhum college te garante a imigração no Canadá. Zero. Nenhum. Por que que o pessoal fala isso? Porque o sistema tradicional, ou talvez mais popular, nem tradicional, mais popular, ele é o Express Entry. Esse é o sistema mais popular que hoje a gente trabalha para alguém que quer emigrar para o Canadá. Existe só o Express Entry? Não, pessoal. Existe um monte, mas um monte aí de processos de imigração que eu não conheço todos, acredito que a Marcela também não conheça todos. São Então, mais de 60 é processos de muito, imigração. muito, muito processo. Mas é o seguinte, o mundo do Brasil, ele gira em torno de três. E ele se estende para o quarto, que gira aquele que a gente já fez uma live aqui explicando, Marcelo. Ele gira do Express Entry, das três opções lá, que é o Federal Skilled Work, o Canadian Class e o Trade. São esses. O Trade não é muito popular para o brasileiro, mas vai que. Então, e qual que é o outro que se estende? O provincial. Então, esses são os quatro programas e processos que a gente vê aí. E o college público, ele te dá uma elegibilidade, que é um visto de trabalho quando você se gradua, que se chama PGWP, que é o Post-Graduation Work Permit, que é o visto de trabalho após sua graduação. Então, em outras palavras, você conclui sua graduação na maioria dos colégios públicos, mínimo 8 meses, isso é importante. Os requerimentos depois a gente pode passar pelo site para vocês entenderem. E aí vocês conseguem ganhar o quê? Uma experiência de trabalho canadense.
Então, essa experiência de trabalho canadense te dá pontuação no Express Entry, te dá elegibilidade para alguns programas de província. Entendeu? Então, tudo isso está envolvido. O motivo que o pessoal fala, um college público te ajuda para a imigração e um privado não. Ninguém te ajuda diretamente. Zero. Ninguém. Assim, chegar assim, ah, não, esse. O máximo que eles vão te ajudar, e eles ajudam iguais, é te dar uma pontuação no Express Entry. A gente explicou um vídeo bem detalhado, Marcelo, não foi? Extremamente detalhado. Foi 2 horas, quase 3 horas de live. Tá lá no canal, tá aqui no Aqui, Instagram do Renato e tal. Se você tá nesse momento de entendimento do processo, vale a pena, né, dividir essa live em etapas para você entender exatamente como que funciona esse programa. eu acho que essa é a única live que eu vou falar para você sentar na frente do Pegar computador, papel com e papel, caneta. e prestar atenção para você entender como funciona a pontuação do Express Entry. Mas então, continuando o raciocínio lá, você vai ter elegibilidade para vários programas. Que o college privado, infelizmente, estou colocando, tirando o Quebec, pessoal, uma coisa que eu falo com a Sofia sempre. O pessoal fala isso Uhum. tão geral, mas Quebec existe como se fosse uma outra, tipo, um outro país, é um outro sistema de imigração, é tudo diferente. Mas tudo isso que eu estou falando agora em relação à escola de público, em Quebec, ele não se aplica, porque Quebec, só para facilitar para vocês, Quebec, todo college privado tem a mesma elegibilidade de direitos no college público. Então não existe essa diferença. Então, quando uma pessoa estuda no college privado em Quebec, teria também a elegibilidade de aplicar para um PGWP, assim como estudasse num público. E em contrapartida, os valores são muito parecidos entre eles. Sim, Tá? hoje mesmo conversei com uma escola, um cliente nosso vai fazer um curso de Audio e Video Production, Post-Production, e o curso está com promoção por 11 mil ano, então os 2 anos 22 mil. É um college privado, mas que é em Montreal, então ele talvez não fique tão longe do valor de um college público em Toronto, que seria uns 15 mil, lá está saindo 11 o ano. Isso. E porque o college está numa promoção, está dando uma bolsa aí e tudo, mas o preço normal dele seria o mesmo preço com o público normal, né? Acaba competindo. Então, assim, pessoal, eu coloquei só geralzão aí, eu sei que eu estou falando devagar para vocês entenderem, e agora a gente vai entrar mesmo no que acontece, certo? Então, quando você faz um college público, você tá se posicionando no mercado canadense. O que eu quero falar com isso? Você está adquirindo uma, uma educação canadense e, ao mesmo tempo, a gente já falou isso várias vezes na live, um college público, para ele aprovar um curso, ele tem que ser um curso em demanda. Então, tem que ser Sim. um curso que está todo mundo procurando profissionais nessa área, na região do college. Então, não adianta fazer um college lá na Marcela, que ela está em Vancouver hoje, e procurar emprego aqui em Toronto e falar, pô, mas o Renato me falou que o Canadá está precisando. Não, o college ele faz na área, na região deles ali. Então, isso te dá uma vantagem a mais. Então, quer dizer que se eu chegar estudando colégio público na área de administração, quer dizer que eles fizeram uma pesquisa de mercado nessa área e aí eles descobriram que existe uma coisa aqui que são profissionais procurando por administradores. E aí eles vão perguntar, e aí, qual tipo de curso eu preciso fazer para qualificar esses administradores e, ao mesmo tempo, conseguir essa vaga que você está tão esperando, um profissional bom. E aí vão passar e vão montar um curso para isso. É isso. Colégio público é isso. Então, aí seria a primeira vantagem de estar no colégio público. A segunda vantagem seria o PGWP que eu falei aqui no início, tirando o Quebec, que dê para você ter a oportunidade de, número um, trabalhar. Então, você terminou, você focar completamente no trabalho e isso contar como experiência de trabalho no teu processo migratório. Sabe? Então, isso é importante. Esse é o número um. E o número dois é que você tem a possibilidade de mostrar o teu trabalho, mostrar quem você é, para no futuro, talvez, o seu patrão te dar uma carta de trabalho, está vendo o seu trabalho, tudo bonitinho, você está se dedicando, então ele pode ter uma visão diferente. Alguma coisa aí que eu esqueci, Marcelo? Você vai fazer a ponte com o college privado ou só vamos falar de tudo público agora? Vamos falar tudo público agora. Tá. Não, acho que é bem isso mesmo. O college ele tem essa, não é obrigação, mas esse papel dentro da sociedade de entregar pessoas
qualificadas tecnicamente para uma região que está com muita demanda daquela profissão específica. Por isso que tem muita parceria entre as empresas do mercado e o college público, e essas empresas, inclusive, por exemplo, o Durham College, que é um college ali que eu estou trabalhando com ele porque a gente tem um cliente lá. Eles têm, na área de games, né? Eles têm os laboratórios todos montados pela Razer, né? Que é aquela marca de periféricos de computador, né? Sim. Teclado, mouse, para quem é gamer, e pela Ubisoft. Então, assim, por ser público e ter essa missão, né, de entregar pessoas qualificadas para o mercado de trabalho e pelo mercado de trabalho ter interesse nesses profissionais, pode acontecer essas coisas. Então, um college público, estrutura, com questão de estrutura, ele pode ter uma estrutura muito maior e pode ter um laboratório com máquinas de grande valor, de ponta, porque então o mercado de trabalho tem interesse. Então ele mesmo financia esses colleges. Então, por exemplo, em Toronto tem o Seneca College. Lá o cursos lá de produção de robótica, de engenharia mecânica, eu esqueci o nome da empresa, mas é a primeira empresa no mundo que faz a maior de todas, que faz esse tipo de máquina. É essa empresa que colocou os braços robóticos, os braços mecânicos no college para os alunos estudarem, entendeu? Então, Qualificarem, né? Que quem sabe no para se futuro vai trabalhar na qualificarem. sua própria empresa. Então, um aluno que sai de um college desse, para o mercado assimilar ele logo após a graduação, é questão só de burocracia, porque a pessoa está simplesmente pronta e usando o equipamento que ela vai usar no mercado e é o melhor equipamento do mundo. Muito bom, né? Isso que você falou. Porque o custo de treinamento é enorme. É muito. A gente está Uhum. falando do seguinte, o college está praticamente treinando a pessoa para sair sabendo operar a máquina. É isso. É basicamente, vai ser um especialista nessa máquina. Mas esse é um exemplo de vários. Então tem várias situações disso que a Marcela está falando. O treinamento normalmente é direcionado à empresa, sabe? Agora é o seguinte, Renato, não quer dizer que o público é melhor que o privado? Cara, isso vai depender muito do teu objetivo, vai Depende. depender muito. O que eu estou querendo te passar que é o seguinte, o público, antes de jogar qualquer coisa no mercado, eles precisam sim fazer uma pesquisa, fazer uma noção se na região que eles estão e o curso que eles estão ofertando, existem ofertas de emprego. E uma coisa que é bom também te mencionar, que eu acho que, Marcela, você deve escutar isso tanto quanto eu. Qual que é o melhor college que tem? Né? Qual que é o melhor? Galera, sinceramente, não tem. Se for a gente para pensar para o college público, eles têm a mesma qualidade, eles todos têm que fazer essa pesquisa de mercado. Eu acho que o que vai diferenciar entre um college público e o outro é a localidade. Tem gente que não quer morar em Toronto, acha Toronto uma cidade muito agitada, e ele quer morar no interior. E vice-versa. Tem gente que não gosta do interior, quer na cidade agitada. Então, acho que seria um dos pontos seriam esse. E outro ponto, por exemplo, eu tô hoje puxando os clientes que eu atendi hoje, então vou usar todos os exemplos de hoje. Claro. Eu sou da área de energias limpas, green buildings, da parte dessa coisa. Poxa, não é melhor eu ir para um lugar, uma região onde tem um campo de energia eólica, onde trabalha com energia hidráulica? Então, não que o college em Toronto não seja o melhor, mas é pela Na região, região, pela na questão de natureza, vamos dizer assim, um college numa região que vai ter essa facilidade vai ser melhor nesse quesito, né? Então, eu estou indicando um college nessa região porque vai ser o melhor para essa pessoa, para essa profissão e para essa área específica da profissão de engenharia ainda. isso. Mas a gente não está falando do curso em si, a gente está falando do pós-curso, né? Que seria o seguinte, seu sucesso no Canadá. Claro, eu vou dar um exemplo aqui, que vai ser muito genérico, pessoal, muito geral mesmo, que, logicamente, se você for fazer sobre finanças, Toronto é uma cidade muito agitada, então tem as empresas maiores, investimentos maiores, então você tem uma vantagem em Toronto, ao redor de todo o Canadá. Mas isso quer dizer que nos outros não tem? Não, não quer dizer. Isso não quer. Só tem, ao mesmo tempo que tem mais oferta, tem muito mais gente também procurando.
Por Com quê? Porque é certeza. uma cidade mais rica, uma cidade que as empresas investem. Tudo que aqui acontece no Canadá, eles querem trazer primeiro para Toronto, porque é uma resposta mais rápida. Mas é isso que a gente quer colocar na tua cabeça. O college público, ele depende de várias variáveis, que mais ou menos, no geral, é isso. É o teu curso, a tua região, a tua área, para saber se o college realmente ele investe pesado nessa área. Tanto que você vai ver college que investe muito em culinária e tem college que não tem o curso de culinária. Então é isso que você tem que ver. Ah, eu quero fazer hotelaria. Pô, você tem que ver no lugar que turista que está na área, que o pessoal vai. Assim, é um foco que vocês têm que pensar que tudo depende da tua profissão que você vai escolher. Isso que você falou, Rê, me lembrou de outra coisa, de Toronto mesmo. Então, por exemplo, a cidade de Toronto é muito forte nessa questão de turismo e atendimento ao cliente, hospitality, e com certeza tem restaurantes maravilhosos, precisa de chefe, de bakeries e tal. Então, a região Toronto demanda profissionais dessa área. Porém, como você disse, tem um college que tem uma estrutura de culinária fantástica, que é o George Brown College, que é bem no centro de Toronto. Mas a gente também tem o Seneca College, que é ali na parte norte. Só que o Seneca College não oferta culinária. Por quê? Porque ele chegou à conclusão que a estrutura que o George Brown tem é tão poderosa para essa área que ele prefere usar a estrutura dele para outras áreas. Suficiente para a região, né? É o suficiente. Então, assim, lá é muito forte questão, que nem eu falei, de robótica, como é que é o nome daquela? Engenharia, aquelas engenharias mecânicas, é muito forte marketing. Então, lá tem cursos de social media, branding, né? Branding management, várias modalidades de marketing para esporte. Então, tem design. Então, assim, tem fashion, né? Coisa de moda. O college, mesmo na região, o Seneca é ruim porque não oferta culinária? Não, é porque não, para ele não fez sentido. Ele preferiu investir em outras áreas. Mas também, Marcelo, a gente tem que botar no papel que também é a região que está o Seneca, né? Porque não Sim, é porque ele está em Toronto que ele vai cobrir Toronto inteiro. sim. Entendeu? Então, um exemplo que você deu aí, por exemplo, a Centennial, ela faz parte de Toronto também, né? Apesar de estar lá em Scarborough e tudo, mas quando a gente fala Toronto, ela faz parte. Uhum. E oferece culinária, por exemplo. Por quê? Porque aquela área ali provavelmente está precisando de profissionais da área. Então, assim, número um, pessoal, primeiro, profissão. O que que você quer ser no Canadá? Não adianta você falar, eu tô afim de ir para o Canadá e não sei, eu quero ver. Não adianta, você tem que ter definido, pelo menos uma profissão, o que que você quer ser. Por quê? Porque de acordo com a profissão escolhida, vai ter a região que a gente vai ofertar e vai ter o college ideal para você se especializar nessa profissão. Então, assim, o público ele é tão simples que é isso. Eu acho que não tem nada mais detalhado. Você vai escutar discurso de todo o college. Ah, a gente é college número um de empregabilidade nos primeiros 6 meses. É college número um de empresa. É college que está parceiro do Google. Pessoal, tudo isso é marketing. Então, todos eles vão te ofertar muito parecido. Todos eles vão te treinar para o mercado de trabalho canadense. Todos eles têm parceria com universidade, com empresas locais, com donos de empresa. Então, todos eles são muito parecidos. Então, todo que você escuta que o college é melhor que o outro, sendo privado e público, o privado, desculpa, o público, é só, desculpa falar, mas é baboseira. Eles estão ali por quê? Porque eles são focados em uma área, eles vão falar, olha, o meu college hoje é focado em TI, então o meu TI é mais forte que o outro college. Sim, porque a região dele tem uma demanda maior de TI. Então eles investem mais grana por isso. Então é isso que eles têm que entender. Não é que só porque o outro college ele não tem tantos cursos de TI que os cursos de TI deles não prestam, não é isso. É simplesmente que tem uma demanda maior menor na região, então eles investem menos e assim vai. Então acho que deu para entender. Pode adicionar, vai lá, Marcelo. Não, e daí, assim, na visão, por exemplo, do consultor que está te ajudando. O consultor, ele, se for um bom consultor, ele vai verificar justamente isso. Se você vai ficar na carreira que você tá, se você vai migrar de carreira e qual que é a carreira que você vai querer fazer aqui no Canadá. Daí, vendo essa situação, vai te oferecer opções em várias
escolas, não só em uma, justamente por causa disso. Daí pode ser que, por exemplo, o TI é um curso que oferece em todos os colleges de Toronto. Então vai colocar os todos. Agora, se vai tirar, normalmente é porque ou não tem o curso que você quer naquele college, ou não é tão bom para você, porque não tem como a gente fazer a nossa predileção assim de colleges, né? A gente vai ofertar todos os cursos que vão ser bons para você, cliente. Por isso que a gente tem que ter parceria com todos os colleges, a gente só pode passar, vender, falar do college se a gente for parceiro desse college. E para ser parceiro significa que a empresa tem que estar constituída no Canadá, ou onde tem que estar tudo certinho, As regulado, regras deles, né? Tem que seguir as tem que estar regras. bem bonitinho, e a gente tem que receber treinamento desse college também para poder te passar essas informações. Por isso que é legal trabalhar junto com o consultor, porque quando a gente manda, por exemplo, uma cotação com 4 cursos, a gente passou por treinamento por esses 4 colleges. Então a gente tem acesso ao admission do college. Então, por isso que a gente ser a ponte é bom, porque você tem informação que às vezes você nem sabe, porque você não recebe esse treinamento que a gente recebe. Mas você, claro, pode consultar, entrar no Colleges em Toronto, no Google, e cada college, verificar todos os cursos e ler um por um, que é basicamente isso que a gente faz. Eu acho que é legal adicionar que não é só que a gente tem treinamento, a gente tem contato com eles direto também. Então a gente tem existe um contato para agências e um contato geral. Então você vai falar com um contato geral, que pode demorar um pouquinho mais, e a gente vai falar com o contato das agências que acabam respondendo mais rápido e passando a informação assim. Só que não é nesse ponto que eu quero chegar. Uma coisa que outra, os colégios públicos, a maioria deles tem tudo no site. É Tudo. tudo. Por que você não está entendendo? É tudo. Tudo que você me perguntar, eu A vou. gente busca praticamente lá. Isso. O treinamento, basicamente, eles treinam a gente a como achar no site as coisas. E a gente só pergunta algumas coisas básicas. Realmente tem muita dúvida que a gente vai. E a gente acaba recebendo um treinamento específico para isso. Mas no site tem tudo. A única coisa que não tem, e você vai discordar ou talvez discordar, é o preço. É a única coisa que não tem. Por quê? Porque tem o preço e é sempre estimado. Né? É, uma coisa que é perigoso só na hora que você for consultar, além da definição do preço, é você olhar qualquer curso. Porque no site, às vezes não fica tão claro que aquele curso não é aberto para estudante internacional, que ele é só para estudante doméstico. Então, daí você vai, faz planos lindos com aquele curso, daí quando você vai se matricular, Não pode. Eu acho o seguinte, pessoal. Você tem que entender que o site é o mesmo site que os canadenses usam para procurar sobre o college. Então, o máximo que vai existir é uma abazinha no site escrito International, que você vai clicar e você vai entrar para o departamento internacional. Mas é isso. Acho que o college público, a gente ficou claro, acho que foi uma coisa bem simples. O pessoal fala que o college público ajuda com migração por conta de algumas elegibilidades que o college privado que a gente vai entrar agora não dá. É só isso. antes. Por que que eu falei que aquela pessoa que eu conhecia, alguns clientes inclusive, não migraram? Porque quando você estuda no college público, tem aquela diferença de você estudar 2 anos e 1 ano. O que que isso vai diferenciar? O seu PGWP, os anos que você vai pegar de visto de trabalho na sequência. Você pode pegar, se você estudar 1 ano, você pega 1 ano, se você estudar 2 anos, você pode pegar até 3 anos. Se você pega, faz um college público, porque o dinheiro está apertado, e você faz só de 1 ano, e você não resolve algumas coisas ali nesse teu primeiro ano de PGWP, quando chegar ao final do teu PGWP, que você depois não vai pegar mais, você não vai ter conseguido os pontos do programa federal, você não vai imigrar. Então, E acho que eu posso falar um pouco sobre isso, Marcela. O que eu passo para os clientes, então, se tiver algum cliente meu aí, com certeza que eu estou falando disso, é que você, 1 ano de estudo num college público, pensando na imigração no Express Entry, você tem 1 ano para você conseguir trabalhar 1 ano. Então uhum. é isso. Olha a lógica, você estuda 1 ano, você está elegível para o seu PGWP de durabilidade por 1 ano, e para você conseguir 1 ano de experiência de trabalho para contar com a imigração, você tem que trabalhar 1 ano. Praticamente você tem que usar entre a graduação e sair o teu PGWP,
para achar trabalho, isso. Então, Tem assim, que estar resolvido. e por que que eu falei que eu posso falar sobre isso? Porque eu fiz um college de um ano aqui. Eu fiz uma pós-graduação de um ano, eu fiz recursos humanos na Centennial, e depois desse um ano, tem vários processos que você não tem noção, eu não tinha. Então, número um, você pegar aquele WS é uma dor de cabeça, sabe? Que alguns podem falar, não, Renato, não é, eu fiz, mas para mim foi uma dor de cabeça incrível. Então demorou muito mais tempo do que eu imaginava. Eu pensei que era, pô, você pega um e-mailzinho, dá 2 semaninhas, mas demorou 4 meses. Então imagina se eu fosse tentar começar a pegar os documentos assim que eu completasse um ano de trabalho. Já era, porque meu visto ia expirar, eu não ia poder. E outra, você terminou esse ano de trabalho, para você continuar trabalhando, você tem que ser chamado para a imigração, tem que ser convidado, né? O ETA, né? Que eles chamam, o ITA, né? Que é o Sim. Invitation to Apply, né? O ITA, desculpa. Então, assim, ele tem que ser convidado. Por quê? Porque aí você vai ter a elegibilidade de aplicar o British Work Permit, que é você vai estar trabalhando enquanto o seu processo está rodando. Caso contrário, meu amigo, você tá só na piscina, não tá, não vai rolar. Você vai ter que ou mudar teu status, ou fazer outra coisa, ou botar o cônjuge para estudar. Então, ou seja, você vai acabar. É um risco que você corre, porque eu entendo a galera que faz um ano. Eu fiz um ano por falta de conhecimento total, sabe? A pessoa, quando eu fiz tudo, eu não fui orientado, não, 2 anos é isso, é aquilo, não fui. Realmente, é simplesmente não sabia e eu dei sorte. Eu saí, já consegui um emprego, depois do emprego eu fui chamado no primeiro draw, depois que eu botei minha aplicação, então eu dei sorte tudo nisso. Mas se você tiver condições de estudar no mínimo 2 anos para você ser elegível com um PGW de 3 anos, ele te dá uma liberdade maior para você ganhar experiência de trabalho. Se em 3 anos você conseguir trabalhar os 3 anos, cara, maravilha, você vai reclamar de quê? Você está pegando o máximo de experiência que você pode ter no teu PGWP. Sabe? É. Então, assim, é perfeito. Eu acho assim, ou você, que eu tenho visto muito com os nossos clientes, ou você faz um college de 2 anos e para pegar o 3 de PGW. Isso tô falando assim, para você ter uma vida tranquila, né? Ou você faz 2 anos para pegar o 3 de PGWP. Se você for fazer de um ano, depende muito da área, tem que ser muito específica e tem que ser em região que vai te abrir oportunidade não só do programa federal, mas um programa regional e provincial. Ou então, se o dinheiro está apertado, se você tem que resolver tudo isso, se ainda é área da administração, eu ainda estou indicando para fazer. Pega um college privado de um ano de estudo e um ano de COP, que a gente já vai falar, se prepara e, na sequência, continua num público aí já preparado, já ambientado, às vezes até empregado, para você poder partir para o processo migratório. Se também você fizer um college privado em região que não dá para imigrar sem o college público. Legal. Então, assim, para finalizar aí, só para dar aquele juntar o college público, o pessoal fala, tirando Quebec, o pessoal tirando o outro país dentro do Canadá aqui, o college público, ele, pessoal, todo mundo fala que para quem quer emigrar faz um college público, por quê? Elegibilidade ao PGWP e elegibilidade para alguns programas provinciais. O PGWP, ele te dá um visto de trabalho aberto, onde você pode trabalhar onde você quiser, e você consegue adquirir experiência profissional canadense e essa experiência profissional vai contar com o teu processo migratório. Ponto. É isso. Ah, Renato, mas é só simples assim? Simples assim. O resto é tudo complicado. O pessoal complica muito, mas é isso. O papo é reto. Por isso que o college público te ajuda com a imigração. É isso. Beleza? Uhum. Então, vamos entrar agora no college privado. Por que que o pessoal fala que o college privado não ajuda na imigração? Porque tudo isso, novamente, eu vou repetir sempre isso. Estamos excluindo o mundinho de Quebec lá. O Quebec College privado ele te dá elegibilidade ao Quebec é um PGWP. país dentro do Canadá. É um país dentro do Canadá. Então, por que que o resto do Canadá fala que o college privado não te dá, não te ajuda para a imigração? Número um, ele não te dá elegibilidade ao PGWP. Beleza, número um. Número dois, quando você trabalha no período de COP, que a gente vai explicar, ele não conta como experiência profissional canadense. Então, é um estágio, então ele não conta. Então, é isso. Agora, por que que o pessoal continua indo para um privado? Porque tem várias outras vantagens. Isso são elegibilidade de imigração. Não quer dizer que você não vai aprender nada no colégio privado, não quer dizer que não presta, não quer... Porque os colégios privados, eles vêm, não preciso nem te explicar, mas vou falar.
É uma empresa privada que toma conta dele. Ou seja, eles vão estar provavelmente nas melhores localizações da cidade. Vai estar bem localizado. Vai estar com um carinho muito maior com o estudante, porque ele depende da sua satisfação para ele funcionar. Um colégio público, nem tanto. Ele está lá, se você não gostar do college sair e reclamar, eles têm sim o customer service que eles vão ligar, eles querem fazer que você tenha a melhor experiência do mundo, mas você não vai fazer tanta diferença assim. Vai vir depois, tem os indianos, tem os canadenses, o Hub International, Sim. o quê? Os chineses, Os né? chineses, né? E o Hub International, ele é mais uma coisa gigantesca. Num college gigantesco. Então, é um departamento que é o International, que está tendo um probleminha ali com um estudante brasileiro, ou sei lá, indiano, alguém não gostou. Agora, tem também o doméstico, que é enorme também. Entendeu? E quando a gente bota num college privado, mas não me entendo errado, estou falando um college privado tradicional nosso, porque existe college privado que só tem canadense também. Tá? Então, Dependendo da, né? isso, não me entendam errado. Então, quando a gente fala no college privado, eles têm dois cargos-chefe. Um, qual que é o discurso? O primeiro é que você pode vir para o Canadá, conhecer o Canadá e ver se realmente é isso que você gosta. Esse é um. O outro é que você vai receber uma permissão de trabalho que no seu período de co-op você vai poder trabalhar, adquirir experiência profissional que não vai ser contabilizada no processo migratório, mas vai ser contabilizado no teu currículo e também para o teu crescimento profissional. Então, isso é uma vantagem. E eu não falei três, mas o terceiro são normalmente os valores. Eles são muito menores do que um college público, na maioria. Vai ter college privado mais caro, mas estou colocando como uma maioria mesmo. Marcela, vai lá. Não, e também às vezes algumas coisas que são pontuadas que o curso pode exigir um nível menor de inglês. Boa. Então, normalmente às vezes você coloca no papel, ok, vou ficar um ano estudando inglês numa escola de inglês, ou vou ficar 4 meses estudando inglês e 8 meses fazendo um college privado na área de fundamentos de negócios, por exemplo, Business Essentials, e eu vou poder trabalhar nesses 8 meses e também aprender o inglês. Então, às vezes, a pessoa fala, não, vou fazer 4 meses de inglês, vou chegar num nível que não é um nível altíssimo, fluência acadêmica, mas é um nível que eu já consigo acompanhar um curso de atendimento ao cliente, de negócios internacionais. Então, a pessoa pode entrar e fazer esse mix. Mas, que nem o Renato falou, isso a gente está falando dos cursos mais, assim, tipo, business, atendimento ao cliente, hospitality, mas tem colleges privados que são referência, às vezes, em cursos de tecnologia, a gente conhece uma Cinema. área que é muito famosa no Canadá, que é cinema, tem tanto em Toronto quanto em Vancouver, Vancouver Film School e Toronto Film School, que a Netflix usa os estúdios deles para gravar. Então, assim, uma pessoa que faz um college privado desse abre um potencial, assim, uma perspectiva de mercado de trabalho gigantesca. Sim. E na E esses teoria, colleges, eles são tão bons quanto os públicos. Só que é o seguinte, por conta de elegibilidade de regras federais, provinciais, o que seja, qual foi a regra que aciona isso, eles não são elegíveis para te dar essa condição de trabalhar depois do curso, sabe? Mas isso não é por qualidade, não é por falta de seriedade, não é por nada, é simplesmente são regras. Só regras do isso. governo que privilegia os colleges que são públicos, né? Isso. Mas existem diversas situações que podem acontecer com pessoas que estudam em college privado que podem levar à imigração. Só precisa você estar Sim. bem Vamos ciente. chegar nessa parte, Marcela, mas deixa eu só contar um pouco porque o college privado ele é um pouco popular no nosso mercado. Assim, o college, na verdade, na minha opinião, porque eu não estava no mercado em 2014, eu entrei no mercado em 2016. Então, assim, Eu entrei em 2016 também, a 2016. gente entrou junto. Então, assim, não sei como era antes, pessoal, então não vou chegar. Eu só vou falar o seguinte: até 2014, se eu não estou enganado, uma escola de inglês ela podia oferecer aqueles programas que tem na Irlanda, que tem na Austrália, na Nova Zelândia, o programa de estudo e trabalho, onde o estudante pode estudar inglês e trabalhar enquanto estiver estudando. Que para mim, pronto, um dia, Marcela, vai ter um brasileiro lá no governo que cuida da imigração, vai escutar essa nossa live, vai
vai seguir minha dica aí. Então, por favor, libere isso de novo, que é sensacional aqui para o Canadá. O cara poder aprender inglês e trabalhar. Maravilhoso. Então, isso cortou. Em 2014 cortou por motivos que não realmente não sei em detalhes o motivo, mas foi cortado. E por isso começou a surgir o seguinte: como é que a gente vai ofertar essa demanda de estudantes que querem vir para cá, estudar e trabalhar? E qual que foi a única pessoas que poderiam oferecer isso? Os colleges. E foi aí que começou a surgir várias escolas. Tem muitas escolas que antes disso acontecer já existia no mercado, mas foi aí que começou a surgir. Várias escolas de inglês começaram a montar college dentro dela, várias escolas começaram a surgir e começaram a ofertar o famoso programa de estudo e trabalho, que é onde você estuda um pouquinho e você faz o seu trabalho, que seria um co-op. Seria isso. Então, acho que aí deu para entender. Foi aí que começou a ficar popular no nosso mercado fazer um college privado para estudar e trabalhar aqui no Canadá. Então, hoje, os colleges eles estão tentando se adaptar à demanda e o crescimento profissional do mundo. Então, antigamente era muito popular um curso de administração de empresas, um curso de hotelaria, porque são cursos prontos que você pega na internet. Não é pegar e fazer download. Você pega um profissional que já fez, já foi aprovado de todas as perícias que tem do governo federal e provincial. Então, os caras têm experiência, então ele já consegue ter uma base para montar um curso que vai ajudar o profissional daqui. Só que, ao mesmo tempo, não existe uma pesquisa de mercado a fundo, que não te falei no colégio público. Eles simplesmente montam um programa e eles ofertam e vão melhorando esse programa ao decorrer do tempo. Só que aí começaram a surgir várias procuras, então eles começaram a ampliar esses programas. Então, hoje em dia, um colégio privado tem college que oferta TI, tem college que oferta engenharia, no caso lá de Montreal é muito famoso, os colleges já tem tudo que o colégio público tem, só que ainda é limitado para o resto do Canadá. Sabe? Por que eu quero dizer isso? Isso é Porque verdade. é muito limitado. Existe. Mas você fazer um programa de enfermagem, assim, que não são todos que aceitam o estudante internacional, você não vai achar tão facilmente um colégio privado te ofertando isso. E os que ofertam, o valor vai estar muito parecido do que o público. Com o público. Né? Verdade. E aí, o que você vai fazer? Você vai botar na balança, pô, mas esse não vai me dar elegibilidade de eu trabalhar depois. O público vai me dar. E qual que você vai escolher? Óbvio que, logicamente, você vai para o público. Entendeu? Então, assim, é como a Marcela falou, o público ele tem uns privilégios que acabam prejudicando no business do privado. Isso não tem como nem negar isso aí, né? Que esse PGWP veio a pandemia, enquanto escolas de privado tem que lançar promoção, lançar coisa para recrutar, o público se manteve normal e falou, ó, quer, quem não quer, não quer. Ah, mas por quê? Você está elegível para PGWP, faz de casa aí o programa e dane-se. Entendeu? Então, Sim. assim, é uma postura que o college público ele não tem preocupação por conta que tem um PGWP. É isso, ponto. Você tem qualidade e elegibilidade PGWP. Agora vamos voltar ao college privado. Eu vou falar de alguns, Marcela, que eles podem usar e você adiciona. O college privado ele é mais barato. Eu acho que isso, para brasileiro, eu acho que a maioria falou, Renato, acabou, para por aí. Sabe? Eu acho que é mais barato. Alguns parcelam, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é uma vantagem, sim, porque alguns parcelam, sabe? Não são todos, alguns parcelam. Você tem a possibilidade de estar aqui de dentro. Lembra que eu falei no início que essa que é um dos speech, um dos argumentos que a gente usa? Você tem a possibilidade de estar aqui, poder trabalhar 20 horas semanais, poder conhecer a região, ver se é realmente onde você quer morar. Quando você entra no período de co-op, você pode realmente procurar alguma coisa na tua área. O college ele vai te ajudar na colocação aí profissional e você pode chegar e ser contratado. Quando eu falo contratado, que o co-op ele é um período de estágio. Vou deixar você ir mais a fundo, que eu já estou falando muito. Vai lá, Marcelo. Não, mas termine tuas ponderações, não? Não, vai lá, vai Ok, o lá. preço mais barato, você pode parcelar. O college público você também pode parcelar, você paga em termos, né? A cada 4 meses você Mas faz o isso não é um pagamento. parcelamento, né, Marcelo? Isso aí seria você paga por semestre. Isso. O college privado, dependendo do college, né? Como a gente falou, tem um dono lá, né? E esse dono faz a regra do jeito que ele bem entender, Se e tiver pode de ser que o graça, ele dono do faz, né? college A não é a mesma regra do college B. Então não dá para falar assim, ah, mas por que não é assim? Nesse sim, nesse é. Porque eles fazem a regra do jeito que eles quiserem.
Mas tem, por exemplo, o college que você pode pagar, você paga tipo 25% do curso, depois você paga mensal, ou você paga parcelas de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Tem várias situações que o college privado facilita com Que, relação ao college público. que não é um padrão, né? É importante deixar claro. Isso Não é aí, um padrão. cada É. college, como o Marcelo falou, cada college tem um dono, cada dono bota a regra que quiser. Sim, e a gente que se vire para entender a regra das 100 escolas que a gente trabalha no Isso, Canadá. isso. Então, tem isso, tem o valor, tem a questão do inglês, que você consegue entrar com o inglês mais baixo, e tem também, a maioria dos colleges privados tem a própria prova de inglês. Pô, legal. Então, alguns públicos têm, mas não é a maioria, são exceções. Já o privado tem um setor lá que vai uma pessoa fazer entrevista em inglês contigo, você vai fazer o teste online, e daí ali ele tem o poder de dizer se você está preparado ou não para o curso. Se ele falar que está preparado. Não precisa de IELTS, TOEFL, Duolingo, nada. Só precisa de alguém do college dizer que você está preparado para fazer o curso específico. Ou então ele Lembrando, vai. Marcela, só botar isso como crítica também, que isso a maioria do colégio público não tem por preguiça de quem está lá. Sendo bem sincero Sim, mesmo. tem uma Porque, estrutura gigantesca, porque tem né? uma estrutura gigantesca. Muitos deles têm um departamento acadêmico só de inglês e às vezes não querem colocar uma prova própria. Às vezes não quero porque eu aceito IELTS e TOEFL. Ou então o cara tem que estudar aqui. Mas assim, vou dizer, 99%, ou se bobear até 100% das escolas que eu conheço, eles têm condições de lançar uma provazinha, mas eu usei o termo preguiça porque eu sei que existe uma burocracia enorme por trás disso, não é simplesmente eu quero fazer, eu vou fazer. Não, os brasileiros que estão trabalhando lá, eu tenho certeza que eles querem. Sim. Agora, tem muita coisa por trás disso que são muitas aprovações. É tipo você estar no Brasil e tentar fazer alguma coisa que não dá. É isso, é isso. Então, mas o que você falou é muito legal, porque muitas vezes você faz uma prova daí do Brasil mesmo, você está aprovado e você não precisa gastar R$ 1.000 fazendo um IELTS. É isso. E é uma paulada o IELTS, né? E outra coisa que eu ia falar das parcerias, né? Porque a gente falou muito que no college público, a iniciativa privada faz a parceria com o público, inclusive investe ali na estrutura física, nos laboratórios e tal. No privado também existe muitas parcerias. Então, provavelmente, nessa área de business e de hospitality é muito forte ter, e também na área de saúde, para os colleges privados que estão na área de saúde, é muito forte ter essas parcerias, justamente para o college privado ter alguma vantagem perante ao público, porque não vai oferecer o PGWP. Então, por exemplo, um college privado na área de healthcare administration. Você é enfermeiro, você não pode ser enfermeiro no Canadá sem passar pelo processo de validação, e muita parte do processo vai acontecer quando você é residente permanente. Mas se você fizer um college privado desse, você vai poder sim estar trabalhando em hospitais e clínicas com um emprego organizado pelo college privado, porque ele fez a parceria com a clínica ABC, com o hospital XY, então você vai conseguir trabalhar no ambiente hospitalar, mesmo não sendo enfermeira, mas você vai ajudar ali os médicos, enfermeiros, a cuidar da parte administrativa da papelada do paciente. Então, em Toronto, ou aqui mesmo em Vancouver, que é forte a questão de hospitality, né, de atendimento ao cliente, de turismo. O college privado vai ter diversas parcerias com hotéis, com restaurantes, na Ilac College, por exemplo, tinha parceria com a CN Tower. Então, quando eles estão precisando de pessoas, eles não Buscam vão ali, jogar a né? vaga lá no Indeed ou, sei lá, no LinkedIn, em algum lugar assim. Eles vão ligar lá para o college, que eles têm parceria, que é um privado, e vai falar, ô college, você tem aí uns 10 estudantes para vir cobrir umas vagas aqui para mim? Tenho, vou te mandar os currículos. Já manda internamente os currículos e as vagas nem vão para o mercado. Isso vai acontecendo tudo entre a parceria college-empresa, E é bem college-empresa. natural. E isso acontece também com o público, pessoal, mas é bem natural. A única diferença é que é o seguinte, para mim, os privados, eles têm as parcerias mais pronto.
Mas para É, ontem, o que eu quero dizer mas isso? para ontem. Que você consegue um emprego mais rápido. Por quê? Porque o público, como a gente falou, é um planejamento de no mínimo um ano aí, falando em termos de quem quer imigrar. Um college privado ele te dá a opção de cursos com menor durabilidade, 3 meses, 6 meses, 8 meses, sabe? Um privado, desculpa, um público não. Um público já é, no mínimo, você chegar e procurar um curso de 6 meses, a primeira coisa que você vai escutar vai falar, esse não vai te dar a elegibilidade do PGWP. Vai ser a primeira coisa que você vai escutar. Você vai falar, mas eu nem perguntei isso, mas vai ser isso que você vai escutar. Então, assim, é isso que eu quero te passar. Um privado, ele te dá tantas vantagens que você. Outra vantagem aí que a Marcela não comentou, mas ela falou no início, às vezes é o mesmo preço que você fazer 6 meses de inglês aqui, é você estudar 6 meses no colégio público, o privado. Né? Às vezes, então, é muito mais vantagem se você tem um inglês intermediário, você fazer um privado, podendo trabalhar, ganhar uma experiência profissional canadense, do que você fazer só o inglês e você não poder trabalhar. E o trabalhar, se você não tem mesmo interesse em morar aqui no Canadá, poxa, é legal às vezes você pegar umas férias de 3 meses e trabalhar na CN Tower, entendeu? E ficar lá tirando foto dos turistas. Então, às vezes é um trabalho, né? Vai ter a oportunidade de estar colocando o inglês à prova, né? Tá aprendendo sobre negócios, atendimento ao cliente no college, e tá meio que, tipo, ganhando, mas não é um trabalho assim que te vai te Mas, estressar mais tanto. importante, Marcela, você está gastando em dólar e ganhando em dólar. Gastando em dólar e ganhando em dólar. É, Então, eu sempre, quando eu vejo alguém falando, ah, quero fazer um ano de inglês, falo assim, bom, vamos dar uma olhada. Não é melhor você fazer uns 3 meses online do Brasil só para sair, dar uma deslanchadinha, daí vem, faz uns 3 meses numa escola de inglês e daí engata 6 meses num curso que você possa trabalhar? Então, então, Marcelo, eu vou entrar num tema polêmico aqui, só que não hum, é o que é novidade, né? Isso não é o tema da live, mas eu vou. Isso que você falou é legal, mas tem muita gente que vai falar, mas eu conheço várias pessoas que não fizeram college de trabalho, estão estudando inglês e tudo, e estão trabalhando. Sim, pessoal, existe pessoas que trabalham aqui sem documento. Normal, mas isso existe em qualquer lugar, nos Estados Unidos está em cheio, qualquer no lugar do Japão mundo. está cheio. Mas aí, o que que eu quero entrar? Cara, você vai pagar o mesmo valor. Por que que você vai se sujeitar a isso? Me fala. Qual que seria, qual que é a vantagem de você chegar e pagar, estou chutando, 10 mil para estudar inglês e 10 mil para estudar no college, só que no college você tem sua permissão bonitinha, você está fazendo tudo certinho. Então, é algumas coisas que eu, particularmente, não consigo entender. Se alguém conseguir me explicar, pô, tô aberto para escutar, mas não entendo. Que às vezes a pessoa escolhe estudar inglês e trabalhar em trabalhos Legal. informais, ilegal, sem poder, sendo que ele pode pegar o mesmo investimento e está totalmente legalizado aqui, podendo trabalhar, não ter dor de cabeça, dormir em paz. Então, assim, são coisas que o privado te dá de vantagem que o público talvez não daria. Por quê? Porque o público é muito mais caro. Você Então, vai precisar investir muito mais. você vai fazer um plano de vida, o privado você não precisa. É isso. O privado você É. pode fazer um plano de um ano e depois desse um ano você pode decidir o que você quer fazer. O público você não consegue fazer um plano de um ano. Até menos, porque, por exemplo, aí em Toronto tem curso de 4 mais 4, 4 meses de aula e 4 meses de Isso, co-op. isso. Aqui em Vancouver tem 3 mais 3, tem até 2 mais 2, 2 meses de aula e 2 de co-op, 3 de aula e 3 de co-op. Então, até comprometimentos de 4 meses, você pode fazer um college e você vai ter visto de trabalho. Então, acho assim, a vantagem. Agora, voltando para os dois, assim, não ajuda na imigração. Quando a gente fala sobre relação de o Express Entry, que eu expliquei bem no início, tanto o público quanto o privado, ele vai te pontuar igual. Isso é importante falar por quê? Porque na seção D, ele existe uma pessoa que ele fala por tempo que você fez um curso de pós-secondary education aqui no Canadá, seja ele público ou privado, eles não especificam. Então, você estudando um ano, você ganha uma pontuação. 2 anos, você ganha a mesma pontuação. A partir do terceiro ano, você ganha o dobro da pontuação que você ganharia no primeiro e no segundo ano. Mas isso são pontos extras. Então, para vocês entenderem, quando alguém fala que você vai estar no colégio público, ele te ajuda e o privado não, é mentira, ambos te ajudam, iguais. Agora, o público, ele te dá elegibilidades em programas a mais que o privado, falando de college, pessoal, o college privado, sem Quebec, ele não daria. Agora, quando a gente envolve uma universidade, aí o jogo virou. Aí a gente vai embolar toda a tua cabeça.
É porque a universidade não faz diferença se é público ou é privado. E o curso que Exatamente. você vai ter vai ser um degree. Então, é, ferra com tudo. Mas o que eu quero falar, antes da gente pular desse assunto, só vou trazer dois casos e de pessoas do college privado que imigraram só para ficar Legal. vocês pensando aí. Um caso, pessoa com menos de 25 anos que fez college privado e conseguiu um visto de trabalho de Work Holiday Visa. Após o college, trabalhou um ano em Toronto e imigrou. Esse é o caso um. O outro caso, pessoa com mais de 40 anos que fez college privado aqui em BC, não precisou de visto nenhum no período de co-op, onde ele estava trabalhando ainda, conseguiu uma job offer, mas porque BC tem um processo provincial que se chama BC PNP, Skilled Worker, que a pessoa se arrumar um trabalho no NOC zero ou A, não precisa de UES, não precisa de IELTS, só precisa da job offer, e migrou. E tem um outro caso também de pessoa de 30 e poucos anos, que fez um college privado na área de TI e também conseguiu migrar no co-op, porque entrou pelo programa BC PNP Tech Pilot. O que Então, é legal, só para complementar o que eu estou falando, ela está falando de programas que a pessoa consegue migrar mesmo estudando no colégio privado. Que, teoricamente, como é que o colégio privado ajudou? Número um, você está aqui dentro do Canadá podendo trabalhar. Começa aí, uhum, número um. Número dois, você provavelmente, isso aí eu não sei porque senão não estou nesse detalhe, mas teve um períodozinho co-op que você teve que dar aquele seu máximo, que você passou lá o full time mostrando, empenhando. Quando você trabalha part-time, que seria meu período, você vai lá, trabalha um pouquinho, mas você não se envolve completamente. Claro que tem gente que se envolve, mas na você não envolve. Mas quando você está co-op, você é tratado como funcionário. Você está lá sentado de manhã, tarde, lá fazendo tudo. E a das 9 pessoa às 6, das 9 às 5, isso. whatever. E aí o patrão ou a pessoa responsável por contratação acaba vendo, pô, você é uma pessoa que vai adicionar na minha empresa demais. Por E que manda bem. isso? Por que que eu vou procurar um novo profissional, passar pelo todo o treinamento, adaptação, não sei. Pô, Hum, tu quer? Quero ficar. Pronto, te dá uma job offer. Então, assim, é sensacional os exemplos que você usou, porque hoje em dia o college, ele te ajuda, ele te dá, como posso falar, ele abre a porta para você. Mas tem uma isso. coisa que é mais forte do que qualquer isso. Qualquer college, universidade. Contato. Então, se Uhum, você que é o tiver network. contato, tu vai conseguir entrar. Eu posso ser o cara mais educado do mundo, com doutorado e tudo. Se meu amiguinho conhece o dono da empresa, é o meu amiguinho que entra. Então, Né? E daí quando o college, privado ou público, e até às vezes eu vejo o privado nesse quesito mais forte do que o público, porque o público talvez te dá o renome, mas né? é Ah, grande, é muito eu difícil você sou ter aquele daquele contato. polo, tal. Agora, o privado é que nem o Renato falou, é esse contato assim com a iniciativa privada muito rápido, muito tipo as coisas para ontem. Então Menos você parece que você burocracia, eu acho que isso é a menos palavra. você faz um network às vezes muito mais rápido. O currículo passeia em mais empresas, Sim. muito mais, com muito mais velocidade do que talvez no público. Isso eu também vejo com os clientes que estão no privado. E aconteceu comigo, né, também, né? Então, eu tenho que observar bem a hora que você for escolher, porque às vezes, se você estiver se matando para pagar um público, não faz sentido para você pagar um público, avalia um privado, mas avalia no local certo, na área certa e na escola certa também. Porque como no Brasil existem escolas privadas de todos os tamanhos, com várias, por exemplo, eu sou de Curitiba, então, sei lá, a escola que eu estudei lá no meu bairro, Santo Anjo, é uma escola privada pequenininha ali pro meu bairro. Tem o Positivo, que é uma escola E o pessoal enorme. só conhece ali. Expandir um pouco, ninguém conhece mais, né? Ninguém conhece mais. É muito mais fácil, claro, o Positivo ter muito mais parcerias no mercado do que o Santo Anjo ali do meu bairro, né? Então, a Mas mesma aí, coisa que Marcela, você você não falou. acha que não entra na mesma coisa que você falou? O Santo Anjo, por ele ser menorzinho, ele tem parceria mais com pessoas locais do que uma pessoa mais ampla? Depende da área. Tá.
Então, assim, vamos botar um escola, não vou citar nome, porque no futuro a gente vai pedir pro cara vir aqui patrocinar a gente tudo. Não, a gente vai ficar famoso, né? Todo mundo. Mas não, Ah, tô eu brincando. falo. Você nem me fala, eu vou falando os nomes de todos os Não, tô colleges. brincando, pô. Tô brincando. Vou dar uns nomes assim. As empresas, eu vou ser bem sincero, assim, do que eu acho e não significa que é o que acontece. Mas o college privado, ele está muito mais em busca de resultados do que um college público. Mas aí, não me entendam errado, não é que o college público não está em busca de resultado. Mas o privado, ele depende do resultado para sobreviver. O público ele consegue errar e consegue melhorar e ele pensa O mais a longo processo. prazo. Então, uma pessoa que está conversando contigo hoje, ele está pensando em você fazer um college daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. É um college público. Por quê? Porque demora mais. Um college privado é no estilo de um curso de idioma, que você pode conversar hoje, daqui a 3, 4 meses você pode começar. Se você tiver Uhum. os requerimentos, nível, tudo isso. Então, um college privado, ele procura mais resultado. Então, ele vai procurar parcerias que vão te chamar a atenção. Vamos procurar aqui, ela falou, aqui no centro de Toronto, pô, uma CN Tower, lá com Aquário, talvez com Toronto Raptors, com beisebol. Então eles vão falar, pô, olha só, isso legal, tem essa experiência. Um college público nem tanto, eles podem sim trazer isso, mas aí não tem por que se esforçar tanto, porque não faz sentido. Eles têm outras parcerias que eles podem ajudar. Não tem aquela galera que eu falei que no início que eles conversam para eles saber o que eles estão precisando, esses são os parceiros deles. Então eles vão o quê? Eles vão começar a dar estudantes para esses parceiros para a vaga que eles estavam falando que eles precisavam. Então eles não precisam correr muito atrás de parcerias assim locais imediatas. Um privado, na lógica, eles precisariam para quê? Porque você vai fazer 3 meses aqui e trabalhar 3 meses, quer dizer que depois de 3 meses você tem que ter um trabalho. Então eles vão ter que te ajudar para ter esse trabalho. Entendeu? Então eles vão ter que, pô, tem que ter muita opção, porque daqui a 3 meses eu tenho uma turma que está concluindo que eu preciso alimentar. Então eles vão ter mais opções, opções rápidas, opções curtas. Então é mais ou menos isso que eu penso. É, não, eu também. E agora tá muito legal, porque é, o mercado vai evoluindo, né? E uma das evoluções foi que os colleges privados agora estão fazendo parcerias com os colleges públicos, que é as famosas parcerias público-privadas. Então, o que Esse ano acontece? foi esse ano passado. Não, já existia, Começou no passado com mas já uma existia um bom escola. tempo, assim. O Canadore já fazia isso, Ah, é, o sim, o Lambton fazia Canador, isso. o Lambton, o Northern College, o Sul College, Isso. o da Mas AG o de Sul eu acho que Cambridge. ele é novo também, não tem tanto tempo assim. Qual? O Sul College, não tem, não é um. Eu lembro que o Lambton já tem, ó, muito tempo, o O Lambton há Carnaval muitos também. anos. O que É, estourou, o o que Sul estourou foi o College quê? acho que começou no final de 2019. Isso que eu ia falar, o que estourou foi 2 anos para cá, que começou a explodir. Então, aquele discurso que o pessoal falava, né, galera que trabalha aí em escolas do interior, não, Toronto tá lotado, Toronto é isso, eles vão ter que mudar um pouco, porque agora eles têm um Sim, college no centro. mas são duas coisas diferentes que você está falando. Sim, Uma coisa. Ai, meu Deus, peraí, uma pessoa está ligando bem agora. Uma coisa é essas parcerias antigas, no qual você está estudando numa estrutura de um college privado, porém o seu currículo e o seu diploma vai vir de um college público, público. que tinha essa parceria. O que eu estou falando agora é que você, por exemplo, está fazendo um college privado. E quando você concluir o seu college privado, você pode migrar parte dos seus créditos para um college público. E daí você não fica com aquela questão assim, poxa, perdi um período no Ah, privado. entendi. Daí você Então, carrega um 6 meses de exemplo, crédito. um exemplo bom que você está falando aí é do George Isaac. Então você consegue fazer 1 ano da ILAC e depois você consegue fazer um programa de 2 anos, só que você elimina um. Porque você já concluiu na ILAC. Não seria isso? Isso, daí você Tá. pega, fez 2 anos, por exemplo, você fez um mais um ano de aula, um ano de co-op. Daí nesse ano de co-op, você resolveu que você quer ficar no Canadá e tal, não deu, não, você fez lá no lugar que não tem o programa provincial, não imigrou, não sei o que, não deu certo. Então você pega esses 2 anos, que um foi de aula e um de trabalho, 6 meses desse período você joga para um college que é parceiro da instituição. E esse Você elimina college matéria, parceiro foi isso. elimina matérias. Então, em Entendi. vez de você fazer de novo 2 anos, você faz 1 ano e meio.
Entendi. Não, isso está ficando bem popular porque, pessoal, vamos ser sinceros, Toronto é Toronto. Vamos ser bem sinceros, assim, por mais que os colégios do interior eles sejam ter uma estrutura absurda, tão boa como qualquer colégio público aqui de Toronto, mas a galera ainda quer vir para Toronto e está crescendo, pessoal, não me entenda errado. As cidades ao redor de Toronto, as cidades ao redor de Vancouver, elas vêm crescendo, mas ao mesmo tempo Toronto vem crescendo, Vancouver vem crescendo junto. Entendeu? Uhum. Então, assim, é uma oferta que tem demanda. Então, por isso que os colleges, eu acho que eles começaram, como é que eu posso falar? Começaram a aceitar, porque se fosse 3 anos atrás, seria uma coisa impossível. O pessoal fala, Sim. não, tá louco, eu nunca vou fazer isso. Pô, olha o nosso college, olha a estrutura do nosso college, olha a quantidade de alunos que a gente consegue receber. Por que que a gente vai montar uma parceria em Toronto, essas coisas? Então, eles começaram a visibilizar que tem pessoas que mudam de ideia aqui de dentro. E tem, por exemplo, outra parceria, a gente falou, a Elac Georgia, tem a Toronto School com o Niagara Que College. anunciou há pouco Niagara, tempo. uma estrutura poderosa lá Poderosa. em Niagara, que meu pai, né? Só que se a pessoa está ali fazendo o college, o privado no Toronto, de business, e não deu certo, quer continuar os estudos. Só que não faz sentido para ela se deslocar para Niagara, mesmo que seja uma região magnífica, num college magnífico, uma estrutura surreal. Só que ela quer um curso que tenha por trás esse renome, que nem o college tem, mas ela quer ficar ali em Toronto, no mesmo college que ela está ainda. Então, ela faz uso dessa parceria, continua estudando, o conteúdo programático vai ser do college público, o diploma vai ser do college público, eu vou ter o PGWP, só que eu ainda estou aqui no meu college que eu estou acostumada no centrinho de Toronto. Agora, só para o pessoal não interpretar errado, né? Porque você vai estar usando uma estrutura de um privado, você vai pagar o valor do privado. Seu valor é como se estivesse no público. Como se eu estivesse no público, porque você não está, você está nesse momento você está focando no PGWP. Exatamente. Então, assim, são casos e casos, pessoais. Então, é uma coisa assim que a gente tentou explicar o máximo possível aqui da diferença do college público e do college privado. O college público, ele é um college que tem mais grana, maior, mais estruturado, num modo geral. Não vem me falar, Renato, mas eu conheço um college público pequenininho, não sei aonde, que não é tão grande. Geral falando. Geral, ele é um college que ele cuida da região, ele é um college que não é simplesmente o diretor olhar para a Marcela e falar, não, a partir de hoje vai custar $10 isso aqui. Não, existe aprovações, burocracia, programa para ser aprovado, existe uma estrutura que eles têm que seguir e existe uma hierarquia que eles têm que seguir também. Então, o CEO lá do college é o cara que manda, só que ele não é o dono do college. Ele simplesmente é o maior poder. Agora, num college privado, existe um dono, que ele faz o que ele quiser. Sabe? Então, existe assim, olhar para a Marcela e falar, não, esse programa não gostei, tira ele e coloca outro. Então, isso, o college privado ele teria esse poder. Agora, existe a vantagem e desvantagem, valores, existe a elegibilidade do PGWP, existe também a oportunidade de trabalho, com o college privado, eu acredito que eles são mais próximos dos locais, o público, eles também têm essa proximidade, mas eles visam mais o amplo, eles visam as pessoas que querem ficar aqui mais tempo, então a empregabilidade vai ser com um período de maior duração. Não que o privado não tenha isso, não me entendam errado, mas também existem programas de curto prazo que eles precisam suprir essa demanda também. Então, eles precisam pegar essas empresas que procuram profissionais somente para 3 meses, somente para 6 meses, somente para um ano. Então, é isso, pessoal. Eu acho que. Não sei se eu esqueci alguma coisa, Marcela. Esqueci? Bom, acho que não. Na verdade, as exigências é, vão ser diferentes, os programas podem ser parecidos, a estrutura pode ser diferente, mas no fim, o que importa mesmo é você, né? Boa. Eu ia falar isso. Eu acho que assim, o college, ele não vai definir o que você precisa. Você que vai escolher o college que você já sabe que você precisa. Isso. Então, não adianta você chegar e falar o seguinte, escolhe o college melhor para mim. Não adianta. Você que vai saber o que a gente vai fazer, a gente vai abrir tua mente e falar, olha, esse college oferece isso. Você fala, não. Esse oferece? Não. Vai chegar um que você vai falar, pô, é isso que eu estava procurando, é isso que eu quero. Só que a gente Uhum. está falando de diversas escolas diferentes, com diversas propostas diferentes, com regiões que talvez uma culinária seja mais forte, que um TI seja mais forte.
Então não adianta você simplesmente falar, olha, eu quero na culinária, me manda a lista de todas as escolas do Canadá. Isso é de ter escutado quantas vezes, Marcela? Me fala as opções aí. Tá? É isso. Ah, eu queria estudar no Canadá. Isso a gente vai para a fase de quando você for fazer uma solicitação para uma pessoa, saiba usar as perguntas corretas, né? Que nem o Renato falou assim: ah, quero estudar no Canadá, me manda as opções que você tem. Bom, Nossa, eu mando o site do governo com praticamente todas as escolas, vai passar, sei lá, 2 anos para decidir. porque a gente tem várias opções. Assim, eu explico assim, ó. Por exemplo, que cidade você mora no Brasil? Moro em São Paulo. Ok. Então, me manda as opções de cursos que tem disponível na cidade de São Paulo, por favor. Só escolhi São Paulo, que é a metade do Canadá, mas enfim, são milhões de opções. Então, quando você for perguntar, você tem que pensar: eu quero continuar fazendo o que eu faço? Não, quero mudar de carreira. O que eu gosto disso. Renato, me manda a opção, por favor, em cursos de fotografia. Eu acho o seguinte, Marcelo, eu vou adicionar o que você está falando. Então, duas coisas, na minha opinião, que uma você mencionou, que eu acho importantíssimo, é você resolver se você vai continuar na tua área ou se você vai migrar para uma outra área. E é muito diferente, pessoal. Não adianta você chegar e falar, eu faço direito no Brasil, concluir, e eu acho que eu vou fazer TI. Então, pessoal, a gente está falando do Canadá, de um país imenso, com duas áreas imensas, e você quer saber as opções do Canadá inteiro. Inviável, inviável. O máximo que vai acontecer, um consultor educacional vai pegar duas escolas e te mandar. Ó, tem essas opções aí. Só que não vai te mandar metade das opções que existem no Canadá. Por quê? Porque nem ele vai conseguir. Ele vai perder 2 semanas para montar um e-mail para você falar. Depois eu dou uma olhada e retorno. Tá? Então, assim, vocês têm que pegar. Se vocês querem informações certas, você tem que perguntar certo. É isso. Se vocês querem informações gerais, você vai perguntar perguntas gerais. Então, você quer saber qual que é o curso melhor de TI? Primeiro, olha, dê uma pesquisada no Google, então você já pesquisou, então bota aí, já deu uma pesquisada no Google. Eu gostei da cidade de Ottawa. Adorei Ottawa lá, achei uma cidade legal, capital do Canadá. Eu vi que tem muita gente ali e eu acho que é uma cidade que encaixa no meu perfil. Então, eu queria uma cidade menor, não quero Toronto, uma cidade grande. E eu também eu quero investir um pouquinho em TI. Eu acho que é um mercado legal. Primeira coisa, você não é obrigado a saber se a cidade de Ottawa tem um mercado de TI bom. Isso você não precisa saber. Mas você precisa saber se é uma cidade que você moraria. Isso. Quando eu lido com essa questão, por exemplo, eu quero fazer TI. Eu já vou nem na cidade. Eu primeiro vou assim, ok, mas TI se subdivide em Muita coisa. muita coisa. Você vai mexer Sem com dúvida. hardware, com software, business intelligence, análise de dados, criação de De aplicativos, site, sim, sem dúvida. TI é site. tudo que se envolve tecnologia. Então, hoje em dia, o mundo é tecnologia. Então, eu acho assim que quando você for escolher que nem agora, eu vou usar o exemplo desse cliente aqui que eu estava falando até agora há pouco, porque ele estava para começar as aulas e não estava conseguindo acessar a plataforma. E eu estava ajudando ele aqui enquanto estava falando com você. É, mas ele, por exemplo, Era TI não, né? Por favor. não, Não, ele não. quer fazer. Ele quer fazer. Não, pior que quase que é. Ele quer fazer. Ele, na verdade, é da área de. Ele tem faculdade em engenharia de produção e pós-graduação no Brasil em Project Management, mas ele quer entrar na área de TI, Tá. especificamente. E daí, só que quando ele me falou assim, justamente, eu falei, tá, não, eu quero ir na área de TI. Daí eu fiquei pensando, Não, mas ok. Marcelo, eu entendo o que você quer falar. É um mercado amplo que não existe nenhum profissional que consegue suprir tudo de TI. Então, tem gente que é especialista em JavaScript, tem gente que é programação, web developer, tem pessoas que montam computador, tem pessoas que consertam computador, e assim vai. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: claro que você vai ter. Quando a gente fala que você quer TI, você não tem como falar que quero TI, isso não existe. É a mesma coisa de eu falar que eu quero ir para o Canadá. Entendeu? Só que, Então, por exemplo, na área dele, ele falou, eu quero TI, eu quero inteligência artificial. pronto. Aí, Aí, já aí, me aí já filtrou. reduziu Sim, em já três filtrou. opções no Canadá. Sim, mas aí já filtrou. Mas quando eu falo o seguinte, você vem falando qual a tua profissão, pô, não adianta que você quer falar. Tem muita gente que fala que tem um curso de administração. Tem área de administrador aí no Canadá? Pô, pelo amor de Deus, né?
sabe? A administração é tipo, todo lugar que você anda tem vaga de administrador no mundo inteiro. Então, é isso que eu falo. Quando eu falo escolher um curso, não é você escolher o curso geral, não é você me falar o título do curso. É você me falar a tua profissão no final desse curso que você quer ser. É, que nem business. Ah, quero estudar business, mas business ou você quer estudar na área de recursos humanos, na área de Isso. contabilidade, na área de marketing, na área de vendas, na área de gestão, Isso. Eu na... vou dar uma dica. Se você conseguir descrever o que você está pensando, aonde você vai trabalhar, ajuda mais. No sentido seguinte, não, Marcela, eu quero trabalhar numa empresa só filtrando currículo, contratando e demitindo pessoa. Acabou, isso já é uma ajuda para que a HR. gente vai entender, vai falar, pô, beleza, ela quer recursos humanos, sabe? Então ela já quer a parte de recrutamento. Então pode ser que tenha um curso de recursos humanos focado em recrutamento. Entendeu? Então, assim, Uhum. é uma coisa que quanto mais informações, por mais que muita gente ache bobo, mas quanto mais informações você passa da tua imaginação, da sua vontade, a gente consegue filtrar mais e consegue achar um curso mais parecido no seu sonho ou na tua vontade. E em todas as áreas, vamos para culinária. A gente falou TI e business, Sim. culinária. O que que você quer fazer? Ah, eu quero Quero focar ser um só chefe. Não, quero ser um chefe de um restaurante de culinária francesa. curso. Vamos procurar um curso de culinária que vai focar na culinária francesa. Não vai mandar para aquele não, né? Se esqueci o nome do MasterChef. Lá Né? que é uma fortuna. Qual que é o nome? Você lembra o nome do. É o Leblu, não? É, alguma coisa assim. Eu acho que tem onde? Leblanc. Tem Orwa, não é isso? Que é uma fortuna esse Tem curso. Orwa. Aham. Então, assim, Não. mas é isso, pessoal. Assim, quanto mais você filtra, quanto mais você decide o que você quer fazer, quanto mais que você imagine, pessoal, imagine bastante. Na hora de se procurar um curso, você não precisa pensar, entrar no site e ficar olhando, porque o curso, ele existe um título, mas na descrição do curso ele vai te dar opções do que você pode se tornar como um profissional e não necessariamente um cara que é programador, ele vai ser só programador. Ele tem várias outras opções que eles vão te dar uma opção de se formar como profissional. Então, Uhum. eu acho que aquilo no início da live que eu falei, vocês vão aprender a fazer pergunta, a perguntar o que vocês querem. É isso, pessoal. É importantíssimo a cidade, a área, o que você quer ser como profissional depois que você concluir o teu curso, qual tipo de emprego você vai procurar, sabe? Então, se você E vai uma continuar coisa usando a área, essencial, né, Rê? Em que língua que esses cursos vão ser ofertados? sim, inglês ou francês, assim, não tem outra língua, pessoal. Não acho que vai ser em português, não, que isso é uma pergunta que, por mais que pra gente seja engraçado, mas eu recebo sempre. Eu preciso de inglês. Eu falei, pô, você tá aqui, né? No Canadá, você tá vindo para Toronto. Eu até entendo se o cara falar, eu preciso de francês ou inglês, eu entendo. Mas, pô, alguém imaginar que vai ter um curso mistrado em português aqui é um pouco de exagero. É, pois é, mas eu, esse final de semana mesmo, recebi uma mensagem e onde a pessoa perguntava para mim: eu só queria confirmar uma coisa, para estudar no Canadá, precisa mesmo falar inglês? Dá vontade nem de responder. Desculpa quem tá aí na live, mas não dá vontade nem de responder. Porque Não isso era é curso de inglês, era um college, estava falando sobre um isso. college. Então, isso, no momento que a gente recebe uma pergunta dessa, a primeira coisa que você pensa, a pessoa nem começou a pesquisar, nem sabe o que é Canadá ainda, sabe? Então, assim, eu não me importo nenhuma em passar a informação desde o início, pegar a pessoa, explicar tudo, mas é importante vocês fazerem o seguinte: se vocês querem perguntas, respostas boas que vão te auxiliar, vocês também têm que trabalhar em cima das perguntas que vocês fazem, É. sabe? Então é isso. Mas e tem assim, por exemplo, no caso, se você sabe o que você quer na área de TI, tudo bem. Se imagine no seu ambiente de trabalho, que nem o Renato falou e tal. Mas pode acontecer que nem eu tenho muitos clientes que eles simplesmente chegaram num momento da vida que estão estafados do Brasil, não aguento mais a profissão que eles fazem, mas eles também não conseguem olhar uma possibilidade. Eles não estão tão assim estressados com a situação atual que não Mas, conseguem se Marcela, imaginar fazendo outra coisa e não sabe nem dizer o que quer estudar e joga no nosso colo e fala assim: qualquer coisa, eu só quero sair daqui. Esse isso eu acho que a gente vai entrar em duas discussões aqui, a gente vai prolongar um pouco a live, que, número um, sinceramente, pessoal, a gente não é psicólogo, a gente não é uma pessoa que vai resolver a tua vida.
Desculpa a sinceridade, mas É. número um. Então, existem profissionais que eles conseguem fazer uma análise de perfil, te falar o que que é, te dar orientação. A gente vai fazer um meio campo para você, mas você tem que ter uma vontade, você tem que ter um objetivo. Se você chegar e falar, Marcela, eu quero o college mais barato que você tem. Ela vai ter o college e vai te mostrar o mais barato. Mas aí, quando você fala, não, Marcela, mas não era isso que eu procurava. Claro que era. Você perguntou o mais barato, a gente te ofereceu o mais barato. Então, assim, quanto mais detalhe você dá, se vier, que nem a Marcela falou, que você está indeciso, eu vou ser bem sincero, eu espero você estar deciso, para você, decisão tá totalmente 100%, tenho certeza, para você começar a fazer uma pesquisa mais intensa. Não estou falando para você não começar a sua pesquisa, contratar alguém para te ajudar. Aquela pesquisa mais intensa, o quê? Começar a pagar, começar a se matricular. Por quê? Porque você está indeciso. Então, talvez seja um impulso que você está fazendo. Então, você precisa ainda tomar sua decisão. Talvez uma conversa com um profissional dessa área vai te ajudar. Talvez Um umas psicólogo. pesquisas, psicólogo ou até um profissional. Eu até esqueci o nome, aqueles testes que o pessoal faz. É, uma das coisas que eu faço quando eu recebo clientes assim, uma coisa boa é que a Alessandra é psicóloga, né, que trabalha comigo. Então, ela já, clientes assim, eu já passo para a Então, é por Alessandra. isso que ela consegue tratar você tranquilo, né? Ela vê as Sim. suas mudanças de personalidade, ela já sabe até como se comportar. Que bom. Sim, mas no caso, o que que eu faço com os clientes? Eu dou, peço para eles fazerem um teste que se chama 16 Personalities, ou 16 personalidades, que é justamente para a pessoa fazer esse teste, e E dá ali um vai ter norte, né? várias situações que ela vai responder de uma maneira fiel a ela mesma, porque daí o teste no final vai orientar assim, ó, talvez essa profissão sirva para você. Pode acontecer da profissão, E do pode dar resultado o do clique, teste. né? Falar, faz sentido. Pode Mas ser que a pode profissão seja exatamente o que a pessoa já faz, só que ela está com um estresse do local de trabalho atual, da cidade ou mesmo do país, ou pode ser que mostre um outro universo e a pessoa fala, gente, é isso, eu quero fazer isso porque é isso mesmo que eu gosto de fazer. Então eu recomendo todo mundo que vai fazer, que está assim perdido, ou também olhar para os hobbies que você faz, né? Às vezes, poxa, eu detesto ir para o meu trabalho, mas quando eu estou fazendo isso aqui, é onde eu me sinto bem, é onde eu me sinto feliz, é onde, se eu transformasse isso em profissão, eu ia ter uma vida legal. Então, isso é muito legal que vocês terem em mente, porque só mudar para o Canadá, às vezes, resolve muitas coisas. Mas pode ser Mas, muito decepcionante, de acordo com como é que é essa mas mudança. se você trouxer uma bagagem que você deveria ter resolvido isso ainda no Brasil, ou você já vir pelo menos com consciência dessa bagagem emocional e você vai resolvendo aos poucos aqui no Canadá, ok, porque eu vejo que às vezes as pessoas colocam todas as fichas emocionais e financeiras num college no Canadá, só que na verdade ela tinha que ter resolvido umas coisas que daí não Na vai verdade, resolver também Marcelo, aqui. o que você está falando nada mais é que acontece muito aqui. As pessoas vêm com uma expectativa tão grande, achando que o Canadá é mudança de vida, o Canadá é um país perfeito, que não tem nenhuma vírgula, mas às vezes isso é que não está resolvido no Brasil. Então tem muitas coisas que ficam pendentes e o pessoal acha que essa mudança de Brasil-Canadá vai ficar tudo que aconteceu para trás e você vai esquecer. Não vai, você tem que resolver. A gente, como eu falei, a Alessandra ela pode falar que ela é, mas a gente não é psicólogo, a gente não vai conseguir resolver tua vida, não vai conseguir te dar uma dica ideal, mas é o seguinte, a gente consegue te mostrar as opções que você está procurando. Isso a gente consegue, né? Mas se você chegar, ligar para mim, ou ligar para Marcelo e falar, quero que tu resolva a minha vida, vou contar a minha história, sabe? Eu vou escutar porque eu adoro falar. Vocês estão aí, Também. vou falar, vou conversar contigo, mas a verdade é que eu não sou um profissional para te dar qual que é o melhor caminho para você, para tua vida. Eu sou um profissional que eu vou te ajudar. Você sabe o caminho? Sei. Então agora eu vou facilitar você chegar ali. Isso, é isso, na verdade é exatamente isso. A gente vai colocar várias opções de curso do que você falar para a gente, vai fazer você sair do caminho do ponto A para o B de uma maneira muito mais tranquila. Só que se você nos indicou um curso
e daí lá na frente você odiar aquele curso, talvez é porque a escolha de fazer o curso não foi equivocada, né? A Não base foi errada, né? a base, A isso. informação chegou muito errada. Então, assim, uma coisa, novamente, vou repetir: se você está indeciso, não feche nada. Nada, nada, nada. Não feche. Tem o tempo que for necessário para você olhar e falar: é isso que eu quero ser quando eu chegar no Canadá. É E isso. nesse tempo, meu, pauleira no inglês e no francês. Vai Isso. estudando, porque nunca é demais inglês. Vou te falar que inglês nunca é demais pra gente. Sempre você, quando você chega num nível e você vai se conectar com pessoas que estão no nível acima de você, você percebe que você tá Marcelo, eu atrás. vou completar 9 anos de Canadá. Se eu estudar inglês hoje, eu vou estar aprendendo. Eu tô fazendo uma hora de inglês hoje, tô com 2016 pra cá, e tem horas que eu fico, cara, tipo, palavras novas, o Sim, o jeito, tempo o estilo inteiro. de falar Assim, novo. mesmo se você não está pensando em vir para o Canadá, em migrar, inglês é fundamental hoje em dia. Eu falo com meu primo direto, que ele está aprendendo inglês agora, eu falo com ele o seguinte: cara, quando você sabe inglês, você vai ver um outro mundo. Você não vai ver o mundo como ele é hoje. Você vai ver uma possibilidade que vai aumentar na tua vida, que quem não fala inglês não tem noção disso. É isso mesmo, porque quem não tem o inglês, ele nem sabe as oportunidades que ele está perdendo, porque ele não está ali naquela situação. Aí, quando você começa a ver a quantidade de trabalhos aqui online, O mundo remoto inteiro, não só o agora, Canadá, o mundo que a inteiro. única coisa que te separa disso é a possibilidade de você falar o idioma, você fala, meu Deus, olha tanta oportunidade que eu estou perdendo porque eu não falo esse idioma. Sim, é isso mesmo. Então, eu acho o seguinte, Marcelo, eu acho que a gente deu aí uma explicação muito detalhada, entrou em outros assuntos aí também. Opa, desculpa, entrou nesse outro assunto que foi interessante, né? Eu acho que, pessoal, para quem tem dúvida do colégio público ou privado, pessoal, eu acho que a gente explicou bem detalhado aí, foi legal. Novamente, quem está querendo migrar, vai lá naquela outra live, não vou lembrar o dia, mas está escrito lá Express Entry, entenda, detalhado, alguma coisa assim. E, e é isso. Tem alguma coisa que a gente esqueceu de falar, Marcelo, em relação ao colégio público privado, em relação à empregabilidade? Né? O inglês, eu acho que toda live, então você que está aí hoje, toda live que a gente fizer, a gente vai estar martelando que você precisa Faça do inglês. inglês. A gente Faça pode estar falando inglês. sobre, sei lá, copo, eu falar que você precisa do inglês. Sim. Né? Sobre ir no mercado fazer compra de produtos legais. Fala inglês que você vai ter que chamar o Isso. rapazinho lá para tirar dúvida. Isso. Então, assim, uma outra coisa para a gente finalizar entre colégio público e privado, finalizar essa live para a gente esperar vocês na semana que vem. O colégio privado, ele normalmente, ele pede menos documentos, os requerimentos são menores e o investimento financeiro para você receber a documentação são menores. Normalmente, cada colégio tem aquela regra que a gente falou. Os colégios públicos, eles têm o seu requerimento, eles são um pouquinho mais demorados que o privado, então isso é importante no modo geral. E tem suas regras lá que tem seguindo, só que novamente, tudo está no site. Então não muda, não existe surpresa. Você vai entrar no site da Seneca que a Marcela mencionou, você vai clicar no Business Administration, clicou lá, requerimentos para admissão, tá todos os documentos. Se você tem todos os documentos e eles analisarem e você for aprovada, é aquilo, acabou. Não tem mistério. Ah, mas se eles me pedirem, não, é aquilo, tá ali os requerimentos, ponto. É aquilo. Mande o requerimento de acordo com o que eles falam. Ah, mas eu posso mandar uma coisa em português? Não, pessoal, não pode. Não pode. Não, assim, a mesma coisa que eu chegar para a Marcela e pedir para ela fazer uma aplicação e mandar coisa em chinês para ela. Ela vai olhar, tá, mas como é que eu vou entender isso aqui? Onde é? Como é que eu preencho aqui? Qual é o seu nome? Qual é o seu sobrenome? Qual é o seu... Não tem como, pessoal. É isso. Então, se for aplicar aqui para o Canadá, inglês ou francês, dependendo do seu curso que você for fazer, for fazer um curso em francês, eu acho que não preciso nem te falar que eles vão aceitar sua documentação em francês. Sabe? Eu acho que se for fazer um curso em inglês, aceitarem em inglês e assim vai. Então, Marcela, alguma coisa para adicionar para a gente finalizar essa live aí? Não, só se você tem alguma ideia, ou quem está assistindo, do que a gente vai conversar na próxima live, ou se alguém tem Boa. alguma dúvida. Eu vi lá em cima, bem no começo da live, alguém falando sobre mestrado. Então vamos para cá. Tá vendo que eu não estou com ele aberto, eu fico com isso. Foi a Larissa.
meu namorado é professor aqui no Brasil e quer fazer colégio público. Tá, namorado de muita gente também, mas vamos lá. Com a graduação e mestrado em História, o que é necessário para ser professor no Canadá? Que curso eu preciso fazer? Acho que é essa a pergunta. Quer responder? Então, puxa, professor Então, o professor entra na mesma coisa que a gente conversou. Professor de quê? Não, de história eu acredito, né? Que ela falou, Foi. né? Ah, é mestrado em História, desculpa, eu li É, errado então. história. Não, isso entra na mesma coisa, uma carreira para ver aonde é que um professor de História tem oportunidade. Olha, vou ser sincero, não é tão difícil em base de um professor de História que tem um mestrado, que vai fazer um doutorado, não é tão difícil entrar numa universidade, se é esse o, o emprego ideal. O que, que eu digo que não é difícil? Porque segue naquele lance da indicação. O que eu ia falar, na minha história da agência, eu conheço duas pessoas que ingressaram em universidades canadenses como professores. E um que eu não era cliente, não era relacionado a nada, mas eu ouvi a história. Então, assim, ambos, não, todos eles já tinham mestrado no Brasil. Então, não, no fato, não precisava fazer um mestrado no Canadá. Todos tinham mestrado no Brasil, mas todos fizeram college no Canadá. E tem um que fez no país Quebec, um privado, e os demais fizeram colleges públicos em diferentes situações. Mas o momento que eles foram, que eles conseguem exercer a profissão de professor, de dominar uma sala de aula, é só quando eles viraram PR, né? Agora, o fato de você poder trabalhar ali na assistência de um professor, trabalhar Eu ia na falar. universidade, preparando as aulas, no setor de história, fazendo o auxílio ali da coordenação para os professores, isso você pode a qualquer momento, mas pode ser que daí, de acordo com a província que você mora e com a regra da universidade, pode ser que você tenha que ter uma regulamentação do órgão provincial de professores e também aquela universidade, sei lá, McGill em Montreal, ela exige que o professor tenha um mestrado no Canadá. Mas tem a São os universidade, requerimentos do trabalho, né? a Trinity University só exige que você tenha um mestrado em qualquer lugar do mundo e que você tenha visto de trabalho em inglês tal. Então, assim, Só para implementar, senão eu esqueço, se eu só falar, eu vou acabar esquecendo. Cada lugar vai ter um requerimento diferente. Que é professor de quê? Professor de college, professor de universidade, que é um professor de cursinho. Então, isso tudo você tem que colocar no papel. Se for professor universitário, eu gostaria de deixar assim claro que é muito diferente a profissão do Brasil. Isso que a Marcela falou, poucos não vão entender. Um professor universitário, normalmente, não é a pessoa que dá aula. Normalmente ele tem um assistente, que é o assistente que vai preparar a aula, que vai dar aula. O professor chega lá, talvez uma vez, duas vezes por semestre, chega lá, ele tem outras coisas, ele administra várias outras aulas, sabe? Isso é um professor de universidade, da de Toronto, que eu conheço, tem experiência e tudo que eu realmente sei. Um professor de college, ele sim, ele vai pessoalmente lá dar aula, ele dá aula, ele ministra aula, tudo certinho. Então, existem muito diferença. Agora, em relação a você entrar para dar aula, existe todo um processo. Não é. Existe sim você aplicar, você botar lá seu currículo bonitinho, mas eles não vão chegar e te dar horas. Eles vão te colocar um pouquinho, ver como é que você se sai. É igual uma universidade no Brasil. Você entrar numa universidade no Brasil, se for pública, você faz lá como é que se fala? O concurso público, você passa, beleza. Mas numa privada, o cara não vai te contratar e colocar ponta, a aula é tua. Tu vai começar sendo substituto, tu vai começar a ganhar teu espaço. E aqui funciona muito parecido. Você vai ganhando teu espaço até você virar um professor fixo. Só que para isso, para você ganhar o teu espaço, fora tudo isso que a Marcela falou de regra, talvez você precisa de certificação, talvez de diploma, dessas coisas todas, você também precisa estar legal no país. Você precisa de tempo para você ter esse tempo para você ser contratado. Então não adianta você ficar aqui com visto de turista esperando ser chamado, porque não vai. Não vai. Então existe step. Então, isso que a Marcela falou, uma pessoa fazer um college aqui e depois investir na profissão, é porque quando estava com visto de trabalho, começou a ir para vários lugares, investindo na profissão, para poder dar aula, para mostrar que é capaz.
mas é isso. Ele simplesmente Tirou achou uma uma ponte. licença ali, fez alguma coisinha que precisava aqui, vai ajustando de acordo com o mercado. Vai ajustando isso. É possível, só que pode ser que demore para chegar num nível de professor universitário, assim como no Brasil. Tem um processo de maturação para você chegar naquele nível da Eu profissão. vou um E dia, professores são muito respeitados, são muito valorizados, vou fazer o professores seguinte, Marcelo. universitários. Eu vou conversar com meu irmão, vou perguntar se ele consegue vir numa live para conversar. Ele veio aqui em 2010, esse é um dos motivos de eu estar aqui no Canadá, para quem não sabe. Ele veio fazer um pós-doutorado aqui no Canadá. Ele veio Uhum, fazer um pós-doutorado na Universidade de Toronto, foi convidado. Era um trabalho que ia lá, morava pertinho. E ele veio recentemente, no ano passado, foi em janeiro de 2020, que ele veio me visitar, passou um mêsinho aqui. E a pessoa, quando ele saiu do doutorado, do pós-doutorado dele, a pessoa que entrou lá na. Não é vaga, porque não é emprego, essas coisas. O lugar lá que ele trabalhava, tinha entrado uma pessoa. Hoje, essa pessoa é professora na Universidade de Toronto. Hoje mas ele é. demorou. Mas assim, foi uma isso foi o que ele me passou. Tô jogando por alto, pessoal. Vou tentar chamar ele aqui que ele pode contar essa história um pouquinho mais em detalhe. Então, Legal. assim, existe. E isso, qual foi a conclusão que a gente chegou? Se ele tivesse ficado aqui no Canadá desde o momento lá, hoje ele era professor da Universidade de Toronto. Só que ele optou em ser professor da UFRJ no Brasil. Por isso que ele retornou para o Brasil. Ele falou, não, quero dar aula lá no UFRJ. Então, eu tô dando uma coisa assim, é possível. Se vocês querem saber sobre... Eu posso perguntar para ele, eu posso trazer, perguntar, pô, como é que você fez para chegar na Universidade de Toronto como um pós-doutor? Para você fazer o pós-doutorado, como é que foi? Eu converso, eu vejo se ele consegue vir aqui explicar, falar o detalhe, como foi. Provavelmente teve um processo, não foi uma aplicação de um college, eu te garanto isso. Não foi que Uhum. você chegou e falou, ah, toma, tá aqui. Teve um processo, teve uma análise, talvez teve um professor que, como é que eles chamam, que chama como responsável? Alguém ali bancou, falou, não, eu quero ele, que ele é um cientista bom que vai adicionar na faculdade, então ele pode vir aqui explicar. Sim. Não vou prometer, vou tentar trazer ele Ah, aqui. aconteceu um outro caso também, que foi um professor da Universidade Federal do Paraná, lá em Curitiba, e ele conheceu numa viagem, acho que para a China, sei lá para onde é que foi, num congresso sobre águas, ele Que conheceu um legal. professor da Universidade de Prince Edward Island, de Pei. E daí ficaram mantendo contato, tal, tal, tal. No fim, esse professor convidou ele para ir visitar a universidade, porque esse cara no Brasil, ele tinha um trabalho muito específico com pequenas ilhas lá no Paraná, na Ilha do Mel, lá no Paraná. E esse professor se interessou muito pelo estudo dele com essas pequenas ilhas. E convidou ele para ir visitar a região, e quando ele foi visitar a região, fez a oferta para ele ser professor adjunto com ele lá nesse curso na Universidade de Prince Edward Island. E ele também ficou meio balanceado. Depois eu perdi contato, porque como ele não precisava de inglês, não precisava de college, não precisava de nada, a gente não teve contato. Eu indiquei ele para um profissional só para melhorar currículo, LinkedIn e cover letter. Mas ele estava pensando se ele continuava na Universidade Federal do Paraná ou se ele ia mesmo para Príncipe Edward Island. Então eu não sei o que deu. Então, eu acho que para finalizar nossa live aí, que mudou completamente o foco, professor, né? Eu acho que é o seguinte, se eu não lembro, eu não vou voltar lá, mas não lembro se é professor de história ou não, se é na História. universidade ou não. Uma coisa que eu vou te falar, que inclusive você pode conversar com o namorado, que ele sabe isso até melhor do que eu, que academicamente as universidades, eles trocam muita experiência, principalmente de trabalho. Então, às vezes, alguém aqui vai passar 2 meses lá no Brasil para falar um pouco do projeto que ele está fazendo, para compartilhar, para ensinar e vice-versa. Então, talvez isso pode ser um caminho para ele entrar aqui e virar professor no futuro. Ele pode entrar aqui como um pesquisador, pegar, botar um projeto legal que ele está fazendo no Brasil que pode adicionar em uma universidade aqui, ganhar um pouco de conhecimento, um pouco de conceito, um pouco de referência, e aí o pessoal coloca ele como professor adjunto, que nem a Marcela falou, e aí ele vai ganhando espaço aos poucos. Então, eu acho que um dos motivos, um dos melhores caminhos, caso você queira o que eu preciso fazer, eu procuraria na universidade e conversaria com a galera da área. Então, talvez um professor lá tente entrar em contato com eles. Ele sabendo que você é da área, que você é professor também,
eles vão te responder, vão conversar, vão te mandar. É muito acessível. As universidades, se você tiver uma paciência e procurar, vai ter o nome dos professores e o e-mail onde você tem que estar entrando em contato. Sim, e tem lá o edital, quanto que o professor um ganha, quanto que o professor um, a nomenclatura da vaga, o Sim. 2, o 3, o 4, o 5, possibilidade de carreira dentro da universidade. É só entrar no site que tem bastante informação. Como eu estava ajudando ele no começo, só para entender o que estava acontecendo, eu entrei e vi, e o salário dele ia ser um salário bem interessante, mesmo sendo não como professor, assim, ainda como um assistente de professor. É, Mas é aquilo, falava inglês, fez uma viagem no exterior onde ele falava inglês com as pessoas e ele tinha um projeto bacana, ele era um cientista com um projeto legal. Então, assim, mas se ele não tivesse o inglês, talvez não teria rolado a viagem, ele não teria conversado com esse cara e não teria vindo a proposta. sem Então, dúvida, Marcela. Sem inglês você não consegue vender teu peixe. Ponto. Eu acho que é isso. Mas para vocês aí que estão interessados nesse lance acadêmico, a gente vai finalizar aqui. Mas aqui no meu Instagram mesmo, no Rai Renato, você vai lá embaixo, estou aqui olhando, tem uma vaga chamada Governo do Canadá Postdoctoral Research Program. Esse é um programa que o governo do Canadá ele oferece e tem bolsas aí que chegam até 113 mil dólares por ano. Sabe? era Então, isso mesmo que o assim, cara ia ganhar, uns 120 mil por ano. vê lá, tem inclusive o link da onde que você pode pegar as informações para essa bolsa, que é uma bolsa acadêmica para o Canadá. Existem vários requerimentos, então não vou entrar em detalhe, entra lá no link e lê. Então é isso, pessoal. Eu acho assim que a gente saiu um pouco no tópico para implementar uma pergunta que eu achei bem legal, uma pergunta dela. E é isso, pede para o teu namorado procurar algumas universidades aqui que tem a área dele e entrar em contato com os professores que dão aula de história e perguntar quais são os requerimentos, se sei lá, se você viesse for em Toronto, se você quiser visitar, marca uma visita lá com ele para você conhecer o departamento, para você fazer uns contatos. Hoje, contato é tudo. Tudo, tudo, É. tudo. Não adianta. Marcela, muito obrigado mais uma vez aqui. Um prazer enorme sempre a gente estar aqui conversando toda segunda-feira, com vários horários diferentes. Eu sei que de Toronto é 5 horas. Então, no Brasil agora é 6. Vancouver, 3, 2. 2 Duas. da tarde. Então é isso, pessoal. Toda segunda-feira, com um papo diferente aqui. Não sabemos o tema da segunda que vem, mas no grupo de WhatsApp lá, vou estar mencionando, a gente vai estar falando. A gente está com um projeto bem legal. A Marcela está aqui sempre conversando com a gente, eu também. Se alguém tiver aí, eu vejo que várias pessoas que estão na nossa área entram aqui para conversar com a gente. Pessoal, vem entrar na conversa, pessoal. Vamos conversar, vamos bater um papo. Vamos ajudar essa galera que está precisando de informação, de profissional aqui da educação. Então vem, conversa com a gente. Todo mundo é bem-vindo, independente da agência, da escola que você está trabalhando, ou se é simplesmente um curioso querendo fazer pergunta. Então vem aqui, conversa com a gente, que a gente coloca aqui com a gente, e você dá a tua opinião também. Sabe? Que isso aqui não é o certo, não é errado, a gente está compartilhando um pouco da experiência que a gente tem, do que a gente vivenciou e nosso dia a dia de trabalho. Então, se você quer ajudar no projeto, quer fazer parte desse projeto, fale comigo, fala com a Marcela, toda segunda-feira, 5 de Toronto, 5 horas da tarde de Toronto, 2 horas de Vancouver, ou 6 horas da tarde no horário de Brasília. Beleza? Mais alguma coisa aí, Marcela? Não, só Não? isso. Senão a gente vai ficar emendando um assunto no Isso. outro e a gente Então, não termina pessoal, nunca. isso aí, pessoal. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos vocês, para quem participou, pela pergunta aí, tudo bonitinho. Então, semana que vem, mesmo horário aqui na live, com um tema diferente que a gente ainda não sabe. Mas é isso mesmo. A gente está aqui sem filtro total para vocês. Beleza, pessoal? Tchau, tchau e até semana que vem. Tá, tchau. Tchau, tchau.